Obrigado ao Sr. Almirante António Maria Mendes Calado, Chefe de Estado-Maior da Armada, pela disponibilidade em aceder imediatamente ao nosso convite para aqui vir fazer a sua audição. Nós hoje vamos ensaiar pela primeira vez um modelo de reunião em que parte dos deputados estão aqui e parte dos deputados estão nas suas residências, juntando-se a nós por via eletrónica, do Skype. Algumas das intervenções serão feitas a partir daqui, outras intervenções serão feitas a partir de casa. É a primeira vez que testamos este modelo, esperemos que tudo corra bem, correrá com certeza. O modelo da audição será assente numa primeira intervenção do Sr. Almirante, Chefe de Estado-Maior da Armada, que eu lhe pedia que não ultrapassasse os 5 minutos. Depois, cada um dos grupos parlamentares fará um conjunto de questões, ou de observações, ou de comentários, também de 5 minutos, e o Sr. Almirante disporá de 5 minutos para responder a cada um deles individualmente. Após essa volta aos grupos parlamentares, os deputados poderão inscrever-se individualmente para intervenções de 2 minutos e o Sr. Almirante fará o favor de responder, sendo-lhe concedido o tempo idêntico ao somatório das diferentes intervenções. Sem mais delongas, o Sr. Almirante é muito bem-vindo à Comissão de Defesa Nacional. Tem a palavra para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Obrigado pelo convite. Permitam que comece por deixar aqui uma palavra em honra da memória do Dr. Miranda Calha, que presidiu a última vez que eu vim aqui à Comissão de Defesa Nacional. Julgo que o objetivo desta minha vinda tem a ver com como é que a Marinha se ajustou para fazer face a esta situação de pandemia, o que é que se alterou nos nossos processos, no nosso dia-a-dia, como no dia-a-dia de todos os portugueses, e como é que estamos a equacionar o regresso à atividade normal, que esperemos daqui a não muito tempo. Para dar uma ideia aos senhores deputados daquilo que foi o ajustamento da Marinha para esta nova pandemia, colocámos como grande objetivo a continuação das missões que a Marinha tem que continuar a desempenhar, porque a pandemia não altera a geografia, o mar continua a ser necessário protegê-lo, as nossas missões internacionais têm que continuar a ser respeitadas e os compromissos assumidos têm que continuar a ser respeitados também. Daí que um dos objetivos foi dar continuidade a estas missões e o outro reforçar a nossa capacidade de resposta à pandemia na componente médica. Identifiquei logo que começámos a sentir as notícias da pandemia noutras geografias, começámos a fazer a reflexão nas Forças Armadas de como é que íamos preparar a resposta nacional das Forças Armadas ao Esforço Nacional de Combate à Pandemia e na sequência da diretiva e do plano estabelecido pelo Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, a Marinha estabeleceu a sua diretiva interna, que estabeleceu como objetivos o reforço da nossa capacidade de comando e controle da própria Marinha dedicada a esta ameaça específica. Nesse aspecto, instalámos 2 células de resposta da Marinha, uma focada para a resposta médica e outra focada para a resposta militar. Na parte da resposta médica, concentrámos todo o esforço da Marinha no reforço da resposta da medicina militar, com chamada à efetividade do serviço de alguns dos nossos profissionais de saúde. 24 profissionais de saúde foram chamados da reserva à efetividade com o objetivo de reforçar o nosso Hospital das Forças Armadas, onde a Marinha colocou 92 militares, dos quais 13 médicos, 48 enfermeiros e 30 praças, para além de um oficial que ajudou também a edificar uma célula de resposta logística, porque, como se recordarão, a grande dificuldade inicial foi termos material de proteção individual suficiente para proteger as pessoas. Também nas Forças Armadas e na Marinha em particular, não tínhamos o número suficiente de EPIs para proteger as nossas pessoas e essa célula foi esfiada por um oficial da Marinha que ajudou o ENCFA a instalar uma célula de resposta logística. Em termos da Marinha, concentramos toda a resposta médica no Centro de Medicina Naval e concentramos toda a resposta militar numa célula de resposta militar no Centro de Operações Marítimas, onde coordenámos toda a resposta dos nossos fuzileiros e do nosso pessoal para reforço de áreas específicas de necessidade que viessem a ser identificadas pelo Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e pelo ENCFA.
Assim, a Marinha montou também um catálogo de resposta, um catálogo de bens, serviços e capacidades com prontidões adequadas para podermos responder às necessidades que nos fossem colocadas, e toda a Marinha se ajustou, de certa forma, até a nossa capacidade produtiva começou a produzir gel desinfetante, começámos a produzir máscaras para os nossos profissionais de saúde em primeira mão e depois para todo o pessoal de serviço que viesse a poder estar envolvido em níveis de risco de contágio. Ou seja, toda a Marinha se focou na resposta para a pandemia de uma forma fantástica. Para terem uma ideia, nós começámos a trabalhar também em trabalho descentralizado. A Marinha tinha, em média, 50 VPNs instaladas para que as pessoas pudessem trabalhar nos seus locais de trabalho. A deslocalização do trabalho provocou a que tivéssemos que edificar 600 VPNs para que as pessoas nas suas casas, nos seus locais de trabalho descentralizado, pudessem continuar a desempenhar as mesmas funções que faziam na sua secretária de trabalho normal. Isto acabou por ser altamente eficiente. A resposta com que nos deparamos foi a capacidade de continuar a trabalhar em condições normais. A Marinha acabou por ter, na proteção das pessoas, alta eficácia, porque hoje as Forças Armadas têm 58 pessoas com Covid ativo, dos quais são 6 da Marinha, todos felizmente sem necessidade de estarem hospitalizados. Ou seja, acabámos por ter um pouquíssimo impacto, porque o total de gente da Marinha que acabou por ser contaminado por este vírus foram 19 pessoas. Das nossas 10 mil pessoas, apenas 19 foram infectadas, o que revela a eficácia da ação que estabelecemos para dar resposta a esta crise. O que é que se alterou com esta crise da Marinha? Todos deram por isso. A minha pior decisão durante esta crise foi cancelar a viagem de circunnavegação das Sagres. Acabámos por interromper uma viagem que se perspectivava como uma viagem histórica que a Marinha ia fazer até ao próximo dia 10 de janeiro de 2021, acabou por ser interrompida por deixarmos de ter condições para continuar a viagem. Os portos começaram-se a fechar, a impossibilidade das guarnições poderem interagir com os locais, porque a missão da Sagres é uma missão de diplomacia, é uma missão de contacto, é uma missão de levar a economia pelo mundo, e isso ficou interrompido e ficou impossibilitado por esta pandemia. Alterámos os nossos planos de formação, suspendemos formações, interrompemos algumas ações que estavam em curso, como, por exemplo, uma missão hidrográfica em Cabo Verde. Quando Cabo Verde ameaçou fechar, retraímos o nosso pessoal que estava em Cabo Verde. As pessoas que estavam dedicadas na cooperação no domínio da defesa, também houve uma grande retração dessas pessoas para o território nacional. Cancelámos 2 exercícios que este ano iam decorrer, que é o exercício Swordfish e o exercício REP, o exercício de drones e de guerra robotizada. Tivemos que os interromper porque o planeamento não nos permitia dar continuidade à expectativa de podermos vir a ser envolvidos nestes 2 grandes exercícios. Interrompemos viagens não essenciais, embora algumas delas continuem a acontecer. Começámos a produzir planos de contingência para retração de pessoas que temos fora do território nacional. A Marinha tem hoje 343 pessoas fora do território nacional em missão, dos quais 120 estão embarcados na Sagres e chegarão, em princípio, no fim da primeira semana de maio a Lisboa. Daí que dei-vos talvez uma ideia daquilo que é a continuidade das nossas missões, aquilo que tivemos que ajustar em termos de alterações a fazer ao nosso comportamento em função desta pandemia, e queria deixar como mensagem final, antes de depois poder passar a palavra aos seus deputados, que a Marinha se posicionou sempre nesta pandemia como parceira de uma resposta integrada das Forças Armadas, tentando prestigiar a resposta das Forças Armadas como um todo, porque não faria sentido estar aqui a falar do esforço da Marinha, pretendo falar sobretudo do esforço integrado da resposta das Forças Armadas, que acabou por ser complementada com uma ação que já aqui foi enfatizada pelo Almirante Senkfa, que foi a extraordinária resposta do voluntariado, ou seja, nós confrontámos-nos com uma massa de resposta humana dos nossos voluntários que nos permitem... Muito obrigado, Sr. Almirante. Sr. Presidente, faz favor. Muito obrigado. Alguma coisa que tenha ficado por dizer terá a oportunidade Alguma coisa ficou ao longo das respostas que terá a ocasião de fazer. Eu vou agora passar a palavra aos seus deputados. Como os seus deputados sabem, eu não tenho com os seus deputados a mesma tolerância que tenho com os nossos convidados, até porque a audição é do Sr. Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada, não é dos seus deputados. Os seus deputados interpelam
fazem questões, mas peço-vos que atentem ao cronómetro. Senhora Deputada Maria da Luz Rosinha, 5 minutos, faz favor. Chefe de Estado-Maior da Armada Almirante Mendes Calado, senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista agradece ao Sr. Almirante a sua disponibilidade para nos informar sobre a missão da Armada no combate à pandemia de Covid-19 e sobre o possível impacto desta crise sanitária nas missões da mesma. Saudamos a iniciativa do Sr. Presidente da Comissão da Defesa Nacional, na sequência das anteriores audições e da que está a acontecer hoje, e também ao ter decidido convocar reuniões para que possamos ouvir os chefes de Estado-Maior dos 3 ramos. A democracia não está suspensa, como muitas vezes se ouviu dizer, e é da maior importância que nos tempos difíceis e exigentes que todos vivemos e que são transversais a todos os setores da sociedade, os deputados desta Comissão possam fazer quer a fiscalização da ação governativa das respectivas áreas de competência, quer o acompanhamento da ação dos diversos organismos e da administração e no que respeita às Forças Armadas da possibilidade do empenho dos recursos e meios considerados necessários para servir e proteger a saúde pública e promover a salvaguarda e segurança de todos os portugueses. Na sequência destas audições, temos constatado muito positivamente, e atrevo-me a dizer quase por unanimidade, o relevante papel que as Forças Armadas têm desempenhado. Nestes relevantes serviços prestados, inclui-se naturalmente a ação da Marinha, como aliás o Sr. Almirante referiu na intervenção inicial de uma forma breve e que ainda hoje ficámos a saber, irá ter 20 equipas envolvidas na desinfecção das escolas. Podemos salientar também o apoio que a Marinha tem prestado na colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa no fornecimento de refeições à população sem abrigo desta região. Quero ainda destacar o apoio que a Marinha, através da Escola de Tecnologias Navais, tem dado, realizando ações de formação para corporações de bombeiros na área da descontaminação, permitindo assim que outras instituições da sociedade estejam melhor preparadas e devidamente capacitadas para auxiliar no combate à pandemia. E espelhando a sua grande capacidade de inovação e no desenvolvimento de um protótipo de ventilador mecânico, que não poderia deixar de referir aqui, embora não saibamos ainda se poderá ser produzido em massa, não deixa, no entanto, de ser um notável exemplo de inovação e que representa um contributo valioso no seio da comunidade científica e tecnológica portuguesa. Assim sendo, Sr. Almirante, acredito que é por demais evidente o grande contributo e a grande dedicação ao país, que não é novidade, que têm demonstrado as Forças Armadas e, em particular, a Marinha Portuguesa, e ninguém melhor que Vossa Excelência está em condições de nos poder esclarecer e dar a conhecer as ações e as medidas levadas a cabo no âmbito do combate à pandemia do Covid-19. E por isso, não obstante os esclarecimentos que já nos trouxe, eu gostaria de lhe colocar algumas questões, precisamente sobre a missão da Marinha no combate a esta pandemia. O Sr. Almirante, para além de Chefe de Estado-Maior da Armada, é também Autoridade Marítima Nacional. E por isso vai ter pela frente um conjunto difícil de problemas para resolver no âmbito da Polícia Marítima, como os demais forças e serviços de segurança, que desempenham um papel de grande responsabilidade na fiscalização do cumprimento das medidas já decretadas e outras que virão a ser no âmbito do combate à pandemia e do controle dos comportamentos da população. Como é que a Autoridade Marítima Nacional está a coordenar a operação de segurança balnear nas praias e espaços balneares, já o está a fazer em relação ao futuro, zonas marítimas e costeiras? Que entidades estão envolvidas nessa operação e qual é o contributo da Autoridade Marítima Nacional e da Polícia Marítima em específico? Quais são, nestes momentos, as prioridades da Autoridade Marítima Nacional e da Polícia Marítima e que meios é que têm à sua disposição? Também gostaria de questionar sobre como está a decorrer na Marinha a implementação dos planos de gestão, segurança e contingência no âmbito da prevenção e contenção do contágio da Covid-19. Sabemos que outras marinhas, nomeadamente a francesa e a americana, têm visto crescer o número de infecções. O Sr. Almirante já referiu o reduzido número de infecções no nosso caso. Mas, neste caso, dentro dos navios que estão em missão. Pergunto-se, por isso, qual é o ponto de situação relativamente aos navios da República Portuguesa, em missão, e esperemos que não, no caso de restarem casos de infecção, quais são os procedimentos a adotar. Quase a terminar, Sr. Almirante, sabemos que não só Portugal, mas todo o mundo atravessa momentos excepcionais e que
já têm e continuarão a ter impacto do ponto de vista concreto da saúde pública, quer pelos desafios económicos e sociais, mas também, eventualmente, no plano militar. O contributo da Marinha no combate à pandemia é valioso e importante, mas não são menos valiosas e importantes todas as restantes missões que a Marinha desempenha. O Sr. Almirante aflorou isso muito brevemente na sua intervenção. Assim pergunto, quais os impactos resultantes desta crise sanitária para a Marinha Portuguesa no contexto global e que resposta pensa poder dar nestas circunstâncias? Muito obrigado. Sobre o navio Sagres, já não falo, Sr. porque Almirante o senhor já respondeu. falou. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhora... quer dizer, quase fiquei sem fogo. Senhora deputada, mas conseguiu expirar o ar todo. Senhora Almirante Chefe de Estado-Maior da Armada, faz favor, tem a palavra. Senhora Deputada Maria de Lourdes Rosinha, muito obrigado pelas suas palavras de apreço pela ação da Marinha e das Forças Armadas em geral. Relativamente àquilo que é a grande preocupação da Autoridade Marítima Nacional neste momento, que é a preparação da época balnear, devo referir que tenho tido algum contacto com autarquias que estão também preocupadas com esta preparação da época balnear e com os efeitos que esta crise pode provocar na gestão de toda a atividade balnear. O que é que estamos a fazer em termos de reforço que a Marinha pode dar e que vem sempre dando à Autoridade Marítima nesta época de verão, através de projetos do projeto Sea-Watch, que já fazemos há mais de 10 anos, esta colaboração com entidades externas no sentido de potenciar a proteção das pessoas que na época balnear, principalmente no passado, focada em praias não vigiadas, uma vez que as praias vigiadas, a responsabilidade da segurança fica mais entregue aos concessionários da praia, que garantem as condições de segurança e a Autoridade Marítima só faz a verificação desses procedimentos no sentido de estar garantida a segurança das pessoas. Neste caso, vamos ter uma época balnear particular, em que as pessoas vão ser sujeitas a constrangimentos na sua liberdade de atuação na zona balnear e, por isso, estamos a preparar o reforço do apoio de elementos da Marinha à Autoridade Marítima Nacional, libertando a Polícia Marítima de algumas atividades no sentido de poder ser emprego de uma forma mais eficaz pela autoridade, pelo Comando-Geral da Polícia Marítima, em ações mais de autoridade e não propriamente de prevenção e de vigilância e de salvaguarda da vida humana de quem utiliza as nossas praias. Para ter uma ideia, o nosso emprego médio de militares da Marinha em apoio à Autoridade Marítima anda por volta das 80 pessoas. Nós já estamos neste momento a pensar em dedicar um esforço de 150 pessoas em reforço da Autoridade Marítima em permanência e estamos disponíveis para reforçar esta capacidade no caso de se virem identificar áreas do país que justifiquem o reforço desta atividade. Principalmente as pessoas vão ser utilizadas em vigilância, em presença, em prevenção, em salvaguarda da vida humana das pessoas nas praias, porque todos os nossos fuzileiros, que são principalmente aqueles que são empregos neste reforço da Autoridade Marítima, são previamente preparados com capacidade de salvamento. Como sabe, a Autoridade Marítima tem 3 vetores de intervenção, que é o Security, o Safety e o Salvage. O Security ficará dedicado à Polícia Marítima. Os outros dois pilares da ação da Autoridade Marítima ficarão reforçados por estes militares que vão, sobretudo, reforçar os capitães de portos na sua capacidade de aumentar esta proteção das suas zonas balneares. Mas, como eu tenho dito com alguns autarcas com quem já falei, a Autoridade Marítima sozinha não vai conseguir fazer este trabalho. Este trabalho tem que ser um trabalho feito em coordenação com as autarquias que adquiriram já muitas das competências que eram anteriormente atribuídas à Autoridade Marítima, são neste momento das autarquias locais. E as autarquias têm que ser através de um diálogo profundo com a Autoridade Marítima e agregação de esforços no sentido de juntos conseguirmos fazer desta época balnear uma época balnear com algum grau de normalidade em que as pessoas consigam fazer usufruto das zonas balneares na máxima segurança possível. Tem que haver também outro aspecto que eu acho que é fundamental e a fazer também pela própria Autoridade Marítima, que é uma ação de pedagogia. Os portugueses são pessoas muito inteligentes, ou seja, percebem facilmente quando é que está em risco a sua própria segurança e eles próprios têm que ser protetores de si próprios e rapidamente perceberão seguramente que as regras que estamos a implementar são regras de proteção dessas pessoas. Não estamos a impor regras para proteger outras entidades, estamos a proteger cada um dos utilizadores das nossas zonas balneares e vai ter que ser feita uma campanha de pedagogia para que as pessoas, elas próprias, se autodisciplinem na utilização de procedimentos que as protejam na máxima extensão possível.
Estamos à espera que hajam orientações também da tutela e do próprio Governo, no sentido de depois a Autoridade Marítima ser um agente de execução e de cumprimento dessas normas que venham a ser definidas pelo Governo. Temos, para ter uma ideia, cerca de 500 pessoas dedicadas a esta proteção da nossa época balnear e vamos seguramente conseguir ultrapassar as dificuldades. Aquilo que eu tenho dito aos autarcas, eu como Autoridade Marítima Nacional gostaria de saber os problemas enquanto eles são pequeninos, de forma a podermos atuar preventivamente e não os deixar crescer muito. Quanto ao controle de infecções nas nossas unidades navais, utilizamos procedimentos de segurança básicos, como quarentenas de quem regressa e quarentenas antes de partir. Quem regressa, quando a pandemia se declarou, o nosso submarino estava no Mediterrâneo, quando regressou ficaram em quarentena durante 15 dias antes de poder retomar a atividade operacional normal, e as pessoas que vão para missões fora do território nacional passam também por um período de quarentena, com 2 semanas prévias em que ficam isolados. Aquilo que vamos fazer é, por exemplo, que o navio que vai para o exterior faz um serviço de busca e salvamento de 15 dias antes de ir embora e só toca em Troia, que é uma unidade militar, e não tem qualquer convívio fora do próprio navio e do seu habitat. Isto tem sido altamente eficaz. Estamos preocupados, por exemplo, com a preparação da Corte Real, que vai ser o navio-chefe da SNMG1, a Standing NATO Maritime Group 1, uma força da NATO, que vai ser comandada por um oficial-general português a partir de julho. Este navio vai entrar em quarentena no princípio de julho, por forma a no dia 27 estar na Noruega, com as pessoas, garantindo que todas as pessoas estão saudáveis para iniciar a missão. Como tem visto, o impacto negativo que tem acontecido em algumas outras marinhas, nós não queremos que isso aconteça connosco e estamos a utilizar todos os mecanismos para evitar isso. Muito obrigado, Sr. Almirante. Talvez aqui só os navios em plano de contenção, os navios que estão em missão, mas... Okay. Que vai ter... Ainda hoje sim o navio... No fim, como tem um pacote maior, eu acho que consegue uma ou outra questão que fique por resolver, se não se repetir, entretanto, consegue no fim. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Almirante. Bom, agora vamos aqui uma estreia absoluta, dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, a partir de Ponta Delgada. Penso que foi a indicação que recebi do PSD. Já o estou a ver. O Sr. Deputado, se faz favor, apelando à sua contenção e cumprimento dos tempos, tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor. Muito boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Almirante Mendes Calado, cumprimento também as senhoras e os seus deputados e espero que, pese embora à distância, me estejam a ouvir e a ver em boas condições. Em primeiro lugar, queria também, em nome do PSD, enfatizar o bom desempenho que as Forças Armadas têm tido nesta pandemia e nesta crise que nos tem assolado transversalmente e, em particular, naturalmente, aproveitando a presença do Sr. Almirante e, na pessoa dele, agradecer a todos os militares da Marinha que, de forma exemplar, têm colaborado com o país no combate e nesta luta que ainda travamos e que se encaminha para um desfecho com sucesso também com esta ajuda importante. É fundamental também, do nosso ponto de vista, reforçar a mensagem que as Forças Armadas têm tido um papel central por serem uma entidade que está preparada de forma eclética, transversalmente, dispondo como ninguém nos mecanismos de proteção civil nacional de ferramentas, de procedimentos, de logística, de mindset perfeitamente ajustados a uma resposta disciplinada e eficaz, como tem sido o caso. Pese embora, infelizmente, só no último Conselho de Ministros, no dia 23 de abril, tenha sido possível aprovar, na generalidade, o decreto-lei que vem regular aquilo que é o planeamento civil de emergência, um instrumento que há muito deveria ter sido regulado, pois constitui o lastro de articulação de resposta nestas circunstâncias. Não posso deixar de dar uma palavra em concreto à atuação da Marinha, revelando a sua capacidade de engenharia e de inovação, ao ter recentemente apresentado um protótipo de ventilador e ter tido a capacidade por si própria de, usando o engenho e usando a arte, que também conhece, adaptar máscaras de mergulho e reforçar também a proteção contra o Covid. Naturalmente, e por estar a falar dos Açores, no caso da Marinha, tem tido um papel importante no apoio às populações
quer do ponto de vista logístico, quer colaborando com as entidades regionais do Governo Regional e ainda da Proteção Civil. Tenho 3 perguntas em concreto para o Sr. Almirante e escolhi 3 perguntas para que possa, com eficácia, responder às 3 perguntas sem nos perdermos. Uma primeira e simples é, nesta segunda fase de resposta à ameaça Covid, quais são os dispositivos, qual é o empenhamento de meios que a Marinha está a pensar e está a planear efetivar no mês que agora inicia e com uma nova fase de combate. Segunda questão importante. Existe um navio Bério, que é um navio que serve de reabastecedor de esquadra, que na Lei de Programação Militar só tem prevista a sua substituição em 2027. Salvo melhor informação, há sensivelmente um ano o Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada informou esta Comissão, a Comissão da Assembleia da República da Defesa, que se previa uma intervenção profunda de manutenção no navio Bério que iria permitir prolongar a sua disponibilidade por uma década. Acontece que fomos confrontados com a inviabilidade desta reparação e com a necessidade da substituição do Bério precocemente. A pergunta que faço é, esta alteração àquilo que estava planeado decorre de uma falha na capacidade de avaliação da real condição de operacionalidade e da dimensão da intervenção no Bério ou por outra circunstância que desconhecemos e que muito gostaríamos que nos esclarecesse. Finalmente, a terceira pergunta prende-se com 3 meios muito importantes para a nossa Marinha, que são a aquisição, ou melhor, a fabricação de 6 novos navios patrulha oceânicos e que desde 2017, nesta segunda geração de navios oceânicos, se espera que se inicie e que a sua entrega seja cumprida conforme está previsto. Acontece que há 2 elementos, 2 sistemas fundamentais destes navios, que são a artilharia de 30 mm e os sistemas de eletroópticos, que são fornecidos por conta do Estado. E este é um processo que até hoje ainda não se efetivou. Relembro que em dezembro de 2019, em dezembro último, foi solicitada à NATO, através do seu sistema e mecanismo de procurement, que efetivasse essa aquisição. E a pergunta que lhe faço é muito simples. Qual é o ponto de situação desta aquisição e qual é o ponto de situação real e concreto para a entrega dos navios? Muito obrigado, senhora. Muito obrigado, senhora. Só uma última questão para encerrar. Tive a oportunidade de perguntar ao Sr. Ministro quantos desses navios iriam ser alocados aos Açores e ele remeteu a resposta naturalmente para a Marinha, por isso a oportunidade é agora. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda teve tempo para colocar uma questão regional, o que é sempre de saudar, e recebemos perfeitamente o som e a imagem. Eu vou agora dar a palavra ao Sr. Almirante Mendes Calado para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Almirante. Sr. Deputado Paulo Muniz, obrigado pelas suas palavras e pelas questões que coloca e a oportunidade da Marinha esclarecer esta Comissão em relação às questões que colocou. Relativamente ao ventilador, foi uma iniciativa da nossa célula de experimentação operacional, que vinha desenvolvendo mecanismos não autónomos, não tripulados, e rapidamente virou a sua energia para este ventilador que estamos neste momento a entregar às indústrias de defesa, no sentido de haver uma indústria que pegue neste protótipo e o possa produzir para satisfação das necessidades nacionais. Quanto às questões específicas que me coloca o deputado Paulo Muniz, segunda fase de intervenção no combate à pandemia. A primeira fase, como já foi dito, focámos-nos na preparação de centros de acolhimento, apoio às autarquias, sob coordenação do Centro de Comando Operacional Conjunto do ENCFA, no apoio às autarquias, a distribuição de alimentos aos sem-abrigo, e agora, nesta segunda fase, vamos fazer um esforço para facilitar o regresso às aulas em ações de desinfecção, com equipas de desinfecção das nossas escolas, para permitir um regresso às escolas, gerando, sobretudo, confiança,
quer nos profissionais das escolas, quer nos próprios alunos, quer nas próprias famílias, que o regresso se possa fazer em segurança. A Marinha ativou 20 equipas de desinfecção, a que somam algumas equipas também do Exército, no sentido de, em termos das Forças Armadas, podermos fazer a desinfecção das 800 escolas nacionais, tão depressa quanto possível, e vamos iniciar já, a partir de hoje, algumas dessas ações de desinfecção dessas mesmas escolas. Estas equipas de desinfecção têm controle técnico de uma das nossas infecciologistas, que foi a responsável pela desinfecção do próprio HFAR durante muitos anos, a doutora Helena Fernandes, que está a conduzir as ações de formação das nossas equipas para que tenhamos esta intervenção de uma forma eficaz e que já foi testada com a desinfecção, por exemplo, do nosso centro de apoio de Oeiras, do IASFA. Daí que o nosso esforço neste momento vai ser esse, vai ser garantir a sustentação do nosso esforço naquilo que já instalámos e agora aparecer em público a nossa capacidade de desinfecção para apoio ao regresso à atividade escolar. Quanto ao reabastecedor, a explicação é a seguinte. O nosso reabastecedor veio para fazer parte da Marinha Portuguesa durante 20 anos e a Marinha já lhe prolongou a vida mais 10. Foi sempre identificado no processo de discussão da Lei de Programação Militar que isto era uma prioridade para a Marinha. No entanto, em termos de discussão dos programas e da atribuição de recursos financeiros para cada programa, não foi possível dar resposta àquilo que era a vontade da Marinha, que era ter na primeira fase desta Lei de Programação Militar um reabastecedor para substituir o BR. Acreditámos que era possível ir prolongando a vida deste navio, no entanto fomos surpreendidos tecnicamente por duas avarias críticas. Uma delas ocorreu num das missões de mar aberto em África e a segunda, que foi a decisiva, foi na sequência da participação do navio exatamente nos Açores, em apoio à catástrofe que aconteceu com o furacão Lourenço na Ilha das Flores. O regresso a Lisboa foi feito já com uma avaria grave no sistema de propulsão, que me obrigou, na chegada a Lisboa, a ordenar uma inspeção técnica profunda ao navio, que acabou por verificar que a estrutura primária do navio se encontrava já alterada, imprevisivelmente alterada, e não valeria a pena, neste momento, estar a fazer qualquer intervenção neste navio, sob pena de estarmos a gastar dinheiro para depois ter uma utilização ou muito reduzida, ou mesmo impossível em termos de garantia das condições de segurança da operação deste navio. Acho que é preferível termos a coragem de decidir parar o navio e passá-lo para fora da efetividade e acabarmos por ter que viver com essa circunstância de não ter navio disponível, porque a lei da programação militar não nos permite ter um navio no curto prazo. Fomos à procura do mercado a ver se havia navios em segunda mão noutras marinhas. Eu próprio falei com alguns chefes de Estado-Maior da Armada, especificamente com o espanhol, com quem tenho uma relação bastante boa. A Marinha Espanhola tem 2 reabastecedores, um mais antigo. Pensámos se seria possível haver alienação para curto prazo deste navio. A resposta que nos foi dada foi sempre de indisponibilidade destas marinhas nos poderem dar esta oportunidade de aquisição do navio em segunda mão, daí que tivemos que reequacionar a aquisição do navio reabastecedor. Isto está a ser feito com a tutela, foi proposto um reajustamento das prioridades financeiras da própria Lei de Programação Militar, no sentido de alterarmos a prioridade do navio polivalente logístico para o reabastecedor de esquadra, no sentido de antecipar em 2 anos esta possibilidade de ter o navio já em 2025. Inclusivamente, já foi colocada à tutela a possibilidade, uma vez que foi retirado ao navio polivalente logístico metade daquilo que se perspectivava inicialmente que seria o seu custo, passou dos 300 milhões de euros para os 150 milhões de euros, poder juntar as verbas que estão no polivalente logístico e no reabastecedor e podermos produzir um navio híbrido com capacidade de reabastecimento, mas também com alguma capacidade de assistência a situações de ajuda humanitária e de catástrofe, como era aquela que era a grande perspectiva de utilização do navio polivalente logístico. Daí que neste momento estamos a equacionar essa possibilidade em contacto com outras marinhas, designadamente a Marinha Holandesa, que tem um projeto deste género que está a desenvolver e ao qual vamos manter alguma atenção de acompanhamento no sentido de poder identificar esta solução como uma solução para a nossa realidade. O que é que isto vai provocar? Dificuldades de planeamento das missões, ou seja, deixamos de ficar autónomos em missões de autovéria, teremos que fazer um planeamento dessas missões de uma forma mais rebuscada, no sentido de irmos tendo pontos de apoio logístico que seriam garantidos por este reabastecedor. Quanto aos 6 NPOs, os navios de patrulha oceânicos são a prioridade das prioridades da Marinha. A Marinha neste momento tem 4 navios de patrulha oceânicos, recebemos os 2 últimos em 2018,
Aquilo que está estabelecido no planeamento de forças nacional é termos 10 navios deste tipo, daí que os 6 seguintes fazem parte deste plano aprovado pela Lei de Programação Militar para o primeiro quadriênio. Estamos a aguardar que a tutela defina o processo contratual que leve ao início do contrato de construção destes navios, estando previsto na Lei de Programação Militar que este navio chegasse, o primeiro navio chegasse em 2022, o segundo em 24 e depois 26, 27, 28 e 29, e em 2029 conseguiríamos ter o plano de intervenção neste programa completo. Para os Açores, está sempre estabelecido que quando a Marinha tiver os 10 navios, os Açores voltarão a ter aquilo que tiveram no passado, que foi sempre 2 navios na região autónoma, um no mar e um em descanso, e hoje não é possível, porque a Marinha hoje não tem meios suficientes para ter 2 navios nos Açores, mas logo que acha esta disponibilidade, os Açores terão atribuído 2 destes navios. Muito obrigado, Sr. Almirante. Acho que desta vez conseguiu responder a todas. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores e senhores deputados e, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Sr. Almirante, Chefe de Estado-Maior da Armada. E queria cumprimentar também todos os militares, todas as mulheres e homens das Forças Armadas e, muito em particular, aqueles e aquelas que prestam serviço na Marinha e em colaboração com todas as autoridades civis, administrativas, policiais de proteção civil e que se encontram arduamente empenhados no combate a mitigar a pandemia que nos está a afetar. Trata-se de uma missão meritória ao serviço das populações, ao serviço de todos nós e que, naturalmente, o país ficará reconhecido. A Marinha, tal como outros ramos das Forças Armadas, está a cumprir as incumbências previstas na Constituição de colaborar a missões de proteção civil ao serviço dos portugueses. O Bloco de Esquerda considera que o trabalho nas Forças Armadas neste âmbito, incluindo a Marinha, na ajuda ao combate à pandemia, tem até superado as expectativas, tem decorrido dentro da normalidade, exceto apenas um pequeno incidente que houve no dia 28 de março passado, com uma equipa militar de descontaminação, enfim, que, na nossa opinião, devia de ser devidamente esclarecido. Tivemos aqui na semana passada o Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que disse que relativamente a esse incidente, o Sr. Diretor Nacional da Polícia pediu desculpa, este nega relativamente a esse incidente. A bem das instituições, era bom que isso fosse devidamente clarificado. Mas isto são contas de outro rosário, Sr. Almirante. O Bloco de Esquerda também está preocupado com a questão da segurança nas praias e que já foi aqui falado. Vamos ter uma época balnear, brevemente. É necessário que se tente evitar a aglomeração de pessoas para que se evite a propagação do vírus, o que seria um retrocesso. Teríamos um agravamento dessa situação de calamidade pública e teríamos, naturalmente, um agravamento para o Serviço Nacional de Saúde. Mas, voltando às praias, o Sr. Primeiro-Ministro disse ainda recentemente que não pode haver aglomeração de pessoas e que as autarquias e as capitanias teriam que tomar as medidas necessárias para impedir tais aglomerações, o que está correto. Ora, na nossa opinião do Bloco de Esquerda, a principal responsabilidade cai sobre a Polícia Marítima, que é quem tem competências de segurança pública e policiamento das praias. Mas a Polícia Marítima, na nossa opinião, e como vê a público, encontra-se desprovida de recursos, principalmente humanos, e são cerca de 300 homens e mulheres dessa instituição para fazer a segurança e o policiamento em cerca de 800 km de praias. E o Sr. Almirante poderá dizer que a Polícia Marítima tem à volta de 550 elementos, o que é verdade. Mas repare, destes profissionais, 10% encontram-se numa situação pré-aposentação de efetividade, de acordo com o Estatuto, não podem fazer esses serviços, e à volta de 40% prestam serviço no Comando-Geral da Polícia Marítima, na Escola da Autoridade Marítima, na Unidade Especial da Polícia Marítima e nos serviços administrativos das capitanias. Portanto, a PM tem uma gritante falta de recursos, na nossa opinião. Naturalmente que as câmaras municipais, será que vão enviar os polícias municipais? Também há muito poucos e também não terão competência para isso. Naturalmente que a Autoridade Marítima Nacional, o Sr. Almirante aqui já o disse, que irá empenhar forças militares, naturalmente fuzileiros. Na opinião do Bloco de Esquerda, a segurança das praias devia ser garantida pelas autoridades policiais. Na nossa opinião, só assim é que seria cumprida a lei e a Constituição da República. Indo um pouco mais longe, vejamos a questão específica do Algarve, que é portanto, uma zona de excelência onde portugueses e outras pessoas irão passar as suas férias neste período. Na nossa opinião,
na nossa opinião, é aquilo que vê a público, a Polícia Marítima tem 80 elementos para toda essa zona. Tavira é contra deficitário, só tem 5 homens no comando para fazer o policiamento de proximidade. É dos elementos ali colocados, enfim, é um crescente de trabalho que estas pessoas têm. Olhão tem as ilhas do Farol e da Colatra. No verão o policiamento é muito difícil para fazer o controle de todas as embarcações que aportam às praias. É preciso ter em consideração que também aí a situação encontra deficitária e que a lotação não se encontra esgotada. Bom, depois existe um conjunto de postos que não tenho tempo para referir, da Albufeira só tem apenas 4 elementos, existem outros fechados, Quarteira, Manta Rota, Cabanas de Tavira. Portanto, na nossa opinião, achamos que de facto é uma situação que devia merecer do Sr. Almirante, mas a atenção da parte dos responsáveis. E como o tempo é curto, ia colocar aqui só algumas questões no tempo que faltam. Considerando, Sr. Almirante, as necessidades que se impõem e a falta de meios humanos da Polícia Marítima para o policiamento das praias, não será de chamar ao terreno, para esse reforço, uma grande parte dos profissionais que se encontram nas capitanias e até noutros serviços, e até suspender o Frontex na Grécia e Itália, trazendo esses elementos para reforçar esses efetivos? Deve ou não a Polícia Marítima ter direito às ajudas de custo, tal como os militares e os comandos da Polícia Marítima? Sabemos que estes militares que vão ser empregos são à volta de 700 mil euros em ajudas de custo, e a Polícia Marítima é uma situação de injustiça que não tem direito às ajudas de custo. Só para terminar, Sr. Presidente, tendo em conta que o Governo até agora entendeu não empenhar as Forças Armadas na rua e atribui às Forças de Segurança uma missão essencialmente pedagógica, a que título vão ser empenhados fuzileiros para atuar nas praias, dado que não têm poderes de polícia? E, finalmente, que poder da autoridade permite a esses militares atuar junto de cidadãos que não estejam eventualmente a cumprir as medidas impostas no âmbito da lei em vigor? Muito obrigado, Sr. Muito Deputado. obrigado. Desculpa. Hoje o Sr. Deputado abusou um bocadinho. Mas fica por conta da última. Sr. Almirante, faz favor, tem a palavra. Sr. Deputado João Vasconcelos, muito obrigado pelas questões que coloca e que nos preocupam a todos. Relativamente aos efetivos da Polícia Marítima, há um programa de reforço de pessoal da Polícia Marítima que tem como objetivo chegar aos 722. Eu era oficial do Estado-Maior da Armada quando fizemos este trabalho junto das diferentes comandos locais da Polícia Marítima e chegámos a este número mínimo, embora eu acho que a Polícia Marítima devia crescer para valores da ordem dos 1000 agentes. O que está previsto em termos de crescimento nos próximos anos é termos uma entrada de 50 agentes por ano. A atrição média anual de polícias marítimos anda nos 8 a 10 polícias marítimos que saem por ano. Seguramente terá também esses números. E relativamente às insuficiências, aquilo que se verifica todos os anos é que o Comandante-Geral da Polícia Marítima acaba por ter que refazer o dispositivo da Polícia Marítima em função das necessidades da época balnear. Claro que o reforço da zona do Algarve é sempre uma garantia, é uma zona de grande pressão turística no passado, esperemos que também continue a ser este ano, apesar da pandemia, e seguramente que o Comandante-Geral da Polícia Marítima estará a dotar os diferentes comandos locais do Algarve com os meios suficientes para poder fazer face às necessidades colocadas pela proteção das pessoas nessa época balnear. Eu, como Autoridade Marítima Nacional, a lei dá-me competência para fazer a coordenação da ação da Marinha no apoio à Autoridade Marítima Nacional. A Autoridade Marítima Nacional tem que viver com este suporte de recursos humanos e materiais que a Marinha, como instituição robusta, lhe garante no acompanhamento das necessidades que vão surgindo com o tempo. Daí que esta é uma das virtudes deste modelo nacional da Autoridade Marítima, é a instituição, a Autoridade Marítima, que é sobretudo operacional, ter por trás de si um suporte robusto de uma instituição como a Marinha, que neste momento lhe vai responder com a medida necessária para dar resposta eficaz àquilo que for necessário. Daí que o retrair de outras missões, eu relevo aqui o elevado espírito de missão de todos os polícias marítimos. Nós neste momento temos a defender a bandeira portuguesa na proteção de fronteiras com a Polícia Marítima na Grécia, 14 agentes da Polícia Marítima. Dos 650, não são 550, são 652 neste momento. Destes 14, estes 14 não farão seguramente a diferença em termos de proteção das nossas zonas balneares, mas fazem a diferença na afirmação do país no mar Egeu. O respeito que a Grécia manifesta e que a estrutura de proteção de fronteiras europeia manifesta por estes militares é para nós motivo de orgulho e estamos à espera de poder empenhar mais 9 na zona de Itália, por forma a partir de junho até setembro, e estes 23 elementos serão seguramente honrosos defensores da capacidade nacional de continuar a dar um contributo para a proteção das fronteiras europeias contra aquela tragédia
dos refugiados naquelas zonas do Mediterrâneo. Por isso, aquilo que lhe posso garantir é que os militares que vão ser envolvidos não vão exercer funções de polícia. A Polícia Marítima terá que exercer as suas funções com as competências próprias e os nossos militares vão apenas reforçar a capacidade de exercício das competências do Capitão de Porto, na vigilância dos espaços, na proteção de quem não tem proteção nas zonas das praias sem proteção balnear, ou seja, aquilo que se vai verificar é o aumento da capacidade de observar, de vigiar, e a presença dos militares junto do cidadão é uma presença que gera confiança nas pessoas. A experiência que temos tido ao longo dos mais de 10 anos com o projeto Sea-Watch, em que os nossos fuzileiros ajudam a estrutura do Instituto de Socorros a Náufragos nas praias, a presença do militar junto das pessoas é uma presença respeitada. As pessoas percebem-nos, percebem que estamos ali para gerar confiança, para gerar proteção e não para exercer ações de caráter policial que nunca serão exercidas por nenhum fuzileiro. A Polícia Marítima fica, por outro lado, liberta desse tipo de funções de vigilância e pode-se dedicar às ações específicas da ação policial, nas marinas, nos portos, no combate à criminalidade e não no andar a desviar as pessoas e a recomendar às pessoas medidas que preservem e salvaguardem a sua proteção individual. Daí que fico, Sr. Deputado, descansado, que não vai haver seguramente nenhum fuzileiro a exercer ações de coação policial sobre nenhum cidadão nacional, porque a nossa cultura não é essa, a nossa cultura é de partilha de esforço, de ajudar a que os capitães de portos, nas suas áreas de jurisdição, garantam a máxima capacidade de observar e de sentir as dificuldades e depois intervir com a nossa Polícia Marítima, sempre com grande competência e com grande profissionalismo, porque a qualidade dos polícias marítimos é inversamente proporcional à quantidade, ou seja, somos poucos, mas gente de muita qualidade, com grande capacidade de missão, grande sentido de missão, no sentido de garantirmos que as nossas zonas balneares são zonas reconhecidas internacionalmente como as mais seguras do mundo. Daí que eu não tenho mais para responder, não sei se gastei o meu tempo todo. Se não gastei. Muito obrigado, Sr. Almirante. Até fez o favor de compensar o tempo que o deputado João Vasconcelos abusivamente usurpou. Isto na ata não fica, mas isto foi a brincar com o Sr. Deputado, naturalmente. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava a cumprimentar o Sr. Almirante, Chefe de Estado-Maior da Armada, Senhoras e Senhores Deputados. Fazer uma pequena nota introdutória. O CDS, na audição do Sr. Ministro da Defesa Nacional, de dia 10 de março, colocou a questão sobre aquilo que seria a disponibilidade dos diferentes hospitais militares e demais unidades de saúde, no fundo, no combate ao Covid. Os tempos seguintes, os dias seguintes, vieram, de alguma forma, dar razão à pergunta colocada na altura, uma vez que todos percebemos o papel crucial e importante, e designadamente a Marinha, tiveram no desempenho de funções, seja na montagem de hospitais de campanha, seja também a outros níveis, até naquilo que acabou por ser o transporte também de idosos. E, portanto, cumpre-nos, em primeiro lugar, na pessoa do Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada, endereçar um obrigado a todos os militares. Uma primeira questão tem a ver com o apoio da Marinha às câmaras municipais e aos hospitais, naquilo que tem sido um conjunto de ações que têm realizado em resposta à crise, em articulação com diferentes entidades, e daria apenas 3 exemplos rápidos. Em relação à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Marinha preparou 20 equipas compostas por 6 elementos para a realização de descontaminações. Uma segunda, a questão dos sem-abrigo e o papel que tem desenvolvido na cidade de Lisboa, fornecendo qualquer coisa como cerca de 200 refeições, e portanto gostaria que também fizesse de alguma forma aqui um balanço sobre isto. E, por último, um outro exemplo, a Base Nacional do Alfeite, que de alguma forma tem permitido acolher profissionais de saúde que possam pernoitar perto do Hospital Garcia da Horta e com isso facilitar, no fundo, essa mesma atividade e esse desempenho de funções. E, portanto, em relação às ações de descontaminação, já aqui foi referida alguma coisa, mas em relação às refeições gostaria, e no caso do município de Lisboa, e eventualmente se há outros municípios também que, de alguma forma, a Armada também tenha sido convocada para dar uma ajuda,
perceber ou se restringe apenas e só ao município de Lisboa. Depois um segundo ponto que tem a ver com as medidas que estão a ser executadas no âmbito da Marinha no combate ao Covid. No ponto de situação de 13 de abril de 2020, é referido que no Centro de Medicina Naval foram preparadas 4 salas de isolamento, que a Escola de Tecnologias Navais da Armada no Alfeite aumentou a sua capacidade de alojamento de militares e civis no apoio ao SNS, para o isolamento e acompanhamento médico entre 500 a 600 camas. Contudo, no ponto de situação de 21 de abril, já não são referidas estas ações, nem se estão em preparação, nem se já estão executadas. E, portanto, a pergunta que lhe coloco é qual é a razão para não haver essa mesma referência e se já estão concretizadas, já estão executadas, e é essa a razão pela qual não aparece. Depois, aquilo que também já aqui foi falado, que foi o protótipo do ventilador que foi desenvolvido pela Marinha, que rondará um custo de cerca de 1.500 euros, o que é algo verdadeiramente competitivo, e um ventilador ainda por cima que compreende as 4 modos de ventilação mais utilizados e mais usados ao nível dos cuidados intensivos. Há um problema naquilo que, pelo menos foi nota pública, daquilo que é a certificação do próprio equipamento, e a pergunta que lhe coloco é em que fase é que estamos dessa mesma certificação e que dificuldades é que estão a encontrar, uma vez que estamos a falar de um equipamento urgente, ainda por cima desenvolvido pela própria Marinha, e portanto saudar evidentemente a Marinha e aquela equipa que desenvolveu todo este trabalho e portanto é digno de registro. Mas não ficou só por aqui. Há um militar também da Marinha que criou um dispositivo que protege os profissionais de saúde e que desde já saúde aqui porque é um trabalho que foi desenvolvido e que permite ajudar a salvar vidas. E pergunto-lhe quantos desses dispositivos é que já foram produzidos ou quantos é que estão previstos ser produzidos. E depois qual é que será a logística em termos de entrega? Será através do Ministério da Saúde? São entregues diretamente estes dispositivos junto das unidades hospitalares locais? E entrando agora no último ponto, e utilizarei apenas 30 segundos, Sr. Presidente, que tem a ver com a limitação das praias que aqui referiu. Nós vimos com enorme preocupação aquilo que foi a posição da Associação Socioprofissional da Polícia Marítima, com a intervenção que fez, dizendo que sobram um pouco mais de 300 polícias para garantir a segurança de mais de 800 km de praia em Portugal. E, portanto, há aqui uma escassez de recursos humanos no sentido de fazer cumprir aquilo que será a lotação máxima das praias em termos de banhistas. E, portanto, a minha pergunta vai no sentido de perceber se subscreve ou não estas mesmas declaração. Muito obrigado, Sr. E, portanto, agradeço já Ficou claríssima a questão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Almirante Chefe de Estado da Armada, faz favor, tem a palavra. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, muito obrigado pelas suas questões. Em relação àquilo que a Marinha fez em apoio às autarquias, acabámos por aprontar inicialmente, como sempre aprontam as Forças Armadas, para o pior. Ou seja, preparámos centros de acolhimento, preparámos 2 grandes ginásios, esvaziámos a nossa messa residencial da Base Naval de Lisboa com 74 quartos e 147 camas das pessoas que lá estavam para poder acudir a uma reação imediata, uma situação mais exigente, porque estávamos a acompanhar a situação que se estava a desenvolver designadamente em Itália e em Espanha e não queríamos passar por isso. Daí que instalámos esta nossa capacidade em apoio imediato às autarquias que nos são mais vizinhas, o Barreiro, Almada. Instalámos um centro de acolhimento de doentes Covid com a Cruz Vermelha Portuguesa, com 50 camas no Hospital Garcia da Horta em Almada. Nesse contacto tido com o Hospital de Almada, percebemos que havia profissionais de saúde com receio de ir para casa contaminar os seus familiares e libertámos 16 quartos, numa primeira aproximação daqueles quartos da messa residencial, para poderem ser recebidos. Oferecemos transporte, alimentação,
disponibilizámos todo o esforço da Marinha de apoio máximo aos profissionais de saúde do Hospital Garcia da Horta e acabámos por ter no máximo 7 destes profissionais connosco. E ainda hoje temos 5 profissionais a residir na nossa messe residencial da Base Naval de Lisboa. Fazemos isso com todo o gosto, apoiámos a Câmara do Barreiro com camas disponíveis nos fuzileiros para poder também receber profissionais de saúde do Hospital do Barreiro, montámos várias camas, várias tendas de campanha em Alcobaça, em Santiago de Cacém instalámos uma tenda de monitorização e de rastreio para o Hospital de Santiago de Cacém, reforçámos a próprio Hospital de Caxias com uma tenda. Ou seja, acabámos por estar a disponibilizar a nossa capacidade de tendas e de camas de campanha no sentido de reforçar as capacidades de resposta destas entidades e internamente acabámos por verificar que, pelo cancelamento ou suspensão da atividade formativa, a nossa Escola de Tecnologias Navais tinha cobertas disponíveis para poder disponibilizar ao Serviço Nacional de Saúde. Acabou por se reduzir a 375, em 2 dessas cobertas, por visitas feitas pelo Serviço Nacional de Saúde e pelos autarcas, verificaram que aquelas que tinham condições, principalmente depois quando tivemos que virar dos doentes Covid para os idosos dos nossos lares, acabamos por ter que ver que tem que haver características específicas que permitam a mobilidade fácil dos idosos e reduziu-se esse número das 500 camas para 375 e o número excedente ficou disponível para, eventualmente, bombeiros ou outros profissionais de saúde poderem ser acolhidos na Marinha, caso viesse a ser necessário. Os ginásios acabaram por nunca ser necessários. Os ginásios da Escola Naval e o ginásio do Centro de Educação Física da Armada tinham uma capacidade de receber gente em grande quantidade, acabaram por nunca ser, foram desinfetados, foram preparados, foram aprontados para começar a receber camas e gente, mas acabou por nunca ser necessário. Quanto ao sem-abrigo, em Lisboa, estamos fundamentalmente em Lisboa, na zona do Caixo de Toré. A Marinha, através das suas instalações centrais de Marinha na Baixa de Lisboeta, fornece 150 a 200 refeições ao almoço e ao jantar aos sem-abrigo daquela zona da cidade, em apoio à Câmara Municipal de Lisboa, nesta ação social de alimentar os nossos sem-abrigo. Relativamente ao ventilador, o ventilador não está com nenhum problema. O ventilador está numa fase de certificação técnica, depois certificação médica, pelo Infarmed terá que o certificar medicamente. O aprontamento que foi feito pela nossa equipa foi de dotar o ventilador das suas máximas capacidades, ou seja, não fazer daquele ventilador um ventilador de transporte, mas sim um ventilador de cama que pudesse assistir hospitalarmente os doentes com Covid, a necessidade desta valência. Aquilo que acontece neste momento é que este processo de certificação ainda vai demorar alguns dias, depois vamos passar, depois de certificado o protótipo, para as indústrias de defesa, no sentido de o Ministério da Defesa identificar no tecido industrial nacional alguma empresa, e já sabemos de algumas empresas nacionais que têm vontade de produzir este ventilador, que, como disse, foi feito com baixo custo, os protótipos são sempre mais baratos. Depois vamos ter que certificar alguns dos materiais, mas seguramente que nunca chegarão aos valores que vieram aí a público, dos 40 mil dólares por cada ventilador, enquanto que nós produzimos um por 1.500 euros. Quanto às máscaras, produzimos estas máscaras em colaboração com a Decathlon, que nos forneceu máscaras e que nós adaptámos para serem máscaras seguras para a utilização dos nossos profissionais de saúde. Acabámos por produzir apenas estas máscaras para dentro da Marinha, para os nossos profissionais de saúde e para proteger os nossos profissionais de saúde. Quanto às limitações de acesso às praias, isto é um processo que ainda está a fazer a sua maturação. Parece-me que o colocar torniquetes nas praias não será muito execuível, ou seja, nós temos que ter uma ação que sobretudo resulte de uma conjugação de esforço entre todas as entidades envolvidas, com as outras forças de segurança, com as autarquias, com a Polícia Marítima, com a Marinha. Vamos ter uma ação o mais coordenada possível e, sobretudo, apostando na pedagogia do utilizador da praia, no sentido que as pessoas assumam comportamentos seguros para si próprios e para os outros. Julgo que as pessoas os portugueses manifestaram com esta crise uma grande capacidade de interpretar o nível de risco a que não têm que ser sujeitos. E seguramente que isso vai acontecer durante esta época balnear, porque esta crise seguramente nos trouxe aqui uma alteração de comportamentos que seguramente vamos ver nas pessoas, salvo raras e honrosas exceções, e para isso lá estará a Polícia Marítima. Mas seguramente que a maioria das pessoas vão acolher aquilo que lhes vai ser aconselhado, porque aquilo que vai ser aconselhado é para preservar a sua saúde e a sua segurança. Não sei se respondi a tudo, se gastei o tempo todo. Muito bem, Sr. Almirante. Muito obrigado. Sr. Almirante, eu julgo das notas que aqui tomei que só houve uma questão que ficou aí pendurada relativamente às novas missões, penso eu. Agora nós vamos iniciar a segunda ronda
em que cada um dos seus deputados fará uma intervenção de 2 minutos. No fim, somaremos o tempo que utilizaram e o Sr. Almirante disporá do mesmo tempo, mais 1 minuto para responder a uma questão que eu também lhe quero colocar, se não for, entretanto, colocada por um dos seus deputados. E aí eu penso que terá ocasião para responder a essa questão, e penso que eu tenho aqui inscrito para a segunda ronda os senhores deputados Lara Martinho, Diogo Leão e Maria da Luz Rosinha do Partido Socialista, sendo que o Sr. Deputado António Barreto também me disse que queria intervir ainda antes da reunião começar. Ele disse-me, mas eu vou supor que ele quer, quando eu o chamar, ele, se responder, falará. Joaquim Barreto, peço desculpa, com certeza, Joaquim Barreto, falha a minha. Do PSD tenho inscrito o Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, o Sr. Deputado Paulo Neves e a Sra. Deputada Ana Miguel Santos. Do Bloco de Esquerda tenho inscrito o Sr. Deputado João Vasconcelos. Eu não sei se o Sr. Deputado João Vasconcelos quer repetir, não. O Sr. Deputado António Filipe tinha-me sinalizado que viria à segunda ronda. Eu já lhe mandei uma mensagem a dizer que iríamos iniciá-la. Se ele, entretanto, chegar, coloca a sua questão. Se não chegar, naturalmente, não coloca. Neste sentido, eu dava a palavra à Sra. Deputada Lara Martinho, que nos fala a partir da Ilha Terceira, nos Açores. Sra. Deputada, se faz favor, tem a palavra. É um gosto vê-la, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento de forma especial o Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada, o Almirante António Mendes Calado, e agradeço toda a informação que já nos transmitiu. Eu quero começar por, de facto, enaltecer o excelente trabalho desenvolvido pela Marinha, pelas Forças Armadas Portuguesas, neste momento difícil de pandemia que vivemos, e que veio evidenciar a importância de termos umas Forças Armadas fortes, dinâmicas e eficientes. Estando dos Açores, a minha questão é, acima de tudo, concentrada nesta região, e nós temos, de facto, uma vastíssima área marítima, que é cerca de 56 vezes a área do território nacional, e por isso mesmo temos defendido a importância de uma maior presença da Marinha nos Açores, de uma posição forte da Marinha nos Açores, presença esta que tornar-se-á ainda mais com a concretização da extensão da plataforma continental. Eu sei que o Sr. Almirante é também defensor de uma posição mais forte da Marinha nos Açores, aliás, transmitiu isso mesmo o ano passado, não só na nossa audição, mas também quando de uma vinda à nossa região, defendendo mesmo a recolocação e permanência na região de 2 navios patrulha até 2029, algo que também reforçou já nesta audição. E nessa altura, o ano passado, o Sr. Almirante também evidenciou que estavam a estudar a possibilidade da implementação de um dispositivo dinâmico, em vez de ter apenas um navio sentinela, e que reforçasse de uma forma aleatória e imprevisível a proteção das áreas marítimas portuguesas. De facto, neste momento nós temos apenas um navio patrulha oceânica em missão nos Açores, com tarefas específicas na busca e salvamento marítimo, na fiscalização da pesca e no combate às atividades ilegais, além de estar também capacitado para dar apoio humanitário em sequência de desastres naturais, e tem um importante papel no apoio à estrutura da proteção civil dos Açores. E neste sentido não posso deixar de evidenciar o excelente trabalho desenvolvido pelo NPO Setúbal, que permitiu resgatar... Sra. Deputada, eu pedia-lhe que terminasse, se faz favor, Sra. Deputada. Vou já terminar, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Só gostava de evidenciar, porque acho que este aspecto é de facto muito importante. Conseguiu resgatar a Marinha um homem que esteve no mar durante mais de 24 horas a 460 km ao largo das ilhas da Ilha das Flores, o que é de facto muito interessante perceber esta eficiência na nossa Marinha. E a minha questão é como tem a Marinha articulado estas suas permanentes funções, nomeadamente de busca e salvamento, de articulação também com a Polícia Marítima aqui na região e de apoio à proteção civil dos Açores, neste momento particular de pandemia. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar também o Sr. Almirante, agradecer a sua presença e cumprimentar os colegas.
Já se falou aqui um pouco sobre patrulhamento, mas a minha questão vai mais no sentido de falar sobre as ameaças. Eu, nas últimas audições, tenho abordado estas questões, noutro âmbito, claro, mas quando estamos focados na crise sanitária e económica, é natural que haja tarefas, até porque estão duplicados efetivos, não havendo a duplicação de efetivos, estão duplicadas as tarefas, que haja algum desguarnecimento naquilo que é fundamental. E tendo nós a maior fronteira no mar, não é? No Atlântico, é muito importante a questão do patrulhamento. E perguntar ao Sr. Almirante se tem sentido sua sensibilidade, se tem sentido mais ameaça nessas missões de patrulhamento, se temos mais ocorrências de pirataria, até no Golfo da Guiné, por exemplo. Eu hoje li na imprensa que, no âmbito da Operação Frontex, foram identificadas 7 embarcações com traficantes e, portanto, se há uma intensidade maior desta ocorrência de pirataria no patrulhamento. E também era importante abordar aqui algo que os meus colegas ainda não falaram, que tem a ver com o Centro de Segurança para o Atlântico. Gostava de saber qual é o papel que Portugal hoje desempenha, até porque a sede é em Portugal, e perceber que a nossa contribuição é para que, na Marinha, para que Portugal use o mar, perceber qual é o nosso papel hoje neste Centro de Segurança para o Atlântico. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Almirante, nos últimos anos, como se sabe, têm saído vários militares das Forças Armadas e, naturalmente, a Marinha, penso que também tem sofrido com essa situação. Na semana passada tivemos aqui em audição o Sr. Chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, onde disse, grosso modo, que as Forças Armadas, neste momento, terão à volta de cerca de 25.000 efetivos. E que, numa situação, não disse ideal, mas satisfatória, seria, as Forças Armadas deviam ter à volta de 30.000 efetivos. O que eu perguntava ao Sr. Almirante é se, tendo em conta que a Marinha também está empenhada e com um trabalho meritório e bastante positivo no combate à pandemia, tem envolvido muitos militares da Marinha, é se, relativamente a todas estas questões, se já sentia dificuldades anteriormente, qual é o número mais ou menos ideal ou satisfatório que seria necessário para que a Marinha pudesse desenvolver as suas missões de forma normal e se existem algumas missões onde existe uma particular dificuldade no cumprimento das mesmas, tendo em conta a falta de recursos, se é que existem, e tendo em conta o envolvimento dos militares no combate à pandemia. E já agora, tendo em conta o envolvimento dos militares da Marinha em várias zonas do mundo, na costa ocidental de África, no Mediterrâneo, se exatamente existem planos de contingência, no caso da situação se agravar em termos de Covid, e onde é que estão a sentir-se, onde é que se faz a sentir essas dificuldades neste âmbito, tendo em conta que o momento que vivemos presentemente é de veras difícil, e naturalmente as Forças Armadas e a Marinha também atravessam essas dificuldades. Era só, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Barreto, a partir de Cabeceiras de Basto. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento. 2 minutos, Sr. Deputado. Muito bem, muito obrigado. Respeitarei e serei mais breve ainda. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada, Almirante António Mendes Carvalho e todos os colegas e colegas que nos estão a ouvir. A minha pergunta é muito simples, mas antes de o fazer gostaria de felicitar as Forças Armadas por todo o trabalho, todo o apoio que têm dado às comunidades e à população no combate ao Covid-19. E queria fazer a seguinte pergunta. Dado que o Distrito de Braga, de onde sou eleito, tem uma zona costeira que abrange o concelho de Esposende, com praias de Esposende, Fão e Apulia, como é que vai ser possível conciliar, digamos, as restrições
que estão em curso e que virão no futuro, no imediato, com aquilo que é a utilização por parte das populações e dos veraneantes das praias em causa, neste caso, Esposende, Fão e Apulia do Distrito de Braga. Era só isso e não queria fazer mais nenhuma pergunta. Mais uma vez, muito obrigado ao Sr. Presidente da Comissão por me ter dado esta oportunidade de partilhar e para informar os eleitores aqui desta zona. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Quase a atingir a perfeição, Sr. Deputado. Obrigado, Omar. Obrigado. Só trocou o nome de Sr. Almirante, que é Mendes Calado e não Mendes Carvalho, mas foi a retaliação por eu há pouco lhe ter chamado António Barreto assim. Mas para a próxima tem que se vingar em mim e não no nosso convidado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves, do Partido Social Democrata, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas. Um cumprimento muito especial à nossa colega que nos acompanha desde os Açores, a nossa colega Lara Martinho, que é sempre de registar estas intervenções vindas também dos deputados dos Açores. Eu queria naturalmente cumprimentar o Sr. Almirante e permita-me, Vossa Excelência, que comece por agradecer na sua pessoa todas as Forças Armadas por aquilo que têm feito com a região autónoma da Madeira. Eu sou eleito pelo povo da Madeira e nós temos uma relação, como Vossa Excelência sabe, muito próxima com os três ramos, mas em especial com a Marinha. Queria lhe pedir, por favor, que transmita aos senhores chefes dos ramos e, naturalmente, aos senhores chefes do Estado-Maior-General das Forças Armadas os nossos cumprimentos e agradecimentos por aquilo que nos têm feito, até neste caso da Covid-19. Como Vossa Excelência sabe, algum do material que chegou à região autónoma da Madeira foi transportado pela Força Aérea Portuguesa, portanto tem naturalmente e mais uma vez prestado um serviço extraordinário à região autónoma da Madeira. Em nome do povo da Madeira, queria-lhe agradecer. Queria colocar uma questão que tem a ver com os navios patrulha oceânicos, que sei que a Marinha prepara-se para operacionalizar. Eu gostava muito de lhe perguntar como é que estes navios serão indicados para as regiões autónomas, no caso mais específico para a Madeira. Como sabe, o Sr. Almirante, são navios muito importantes, sempre tiveram uma importância muito grande no patrulhamento das águas da Madeira, nas ligações às desertas e às selvagens, que são territórios também nacionais, e eu gostava que, se fosse possível, me falasse um pouco sobre o que estão a pensar com estes navios patrulha oceânicos em região, quanto à região autónoma da Madeira. E terminando, sempre chamando a atenção para a importância do mar da região autónoma da Madeira, um país euroatlântico que é exatamente aquilo que nós somos, boa parte desse mar pertence à Madeira. E terminava, Sr. Presidente, saudando esta sua decisão em participarem e poderem participar nesta comissão todos os deputados. Muito obrigado, nesta senhora comissão, o que deve ser, aliás, sublinhado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Hoje houve tolerância apenas para os deputados oriundos dos arquipélagos, já viu? Isso é porque vêm de mais longe. Senhora Deputada Maria da Luz Rosinha, se faz favor, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Almirante, vou voltar aqui a um assunto que foi só abordado muito de passagem e que tem a ver com o navio Sagres, o navio Escola Sagres. Portanto, o navio Escola Sagres tinha partido há alguns meses para uma missão muito especial, completamente diferente do habitual e que tinha muito a ver com a nossa história, com a primeira viagem de circunnavegação e com o entusiasmo que se espalhou de norte a sul em todo o país, envolvendo desde logo as escolas, envolvendo imensa gente, e que missão essa que foi interrompida e que iria ao longo do mundo, ao longo dessa viagem, parar em imensos sítios que seriam um pouco também o levar de novo toda a nossa história e a nossa diáspora de um feito que efetivamente marcou o mundo. Ora, isso teve que ser interrompido por causa da pandemia da Covid-19. E eu pergunto-lhe, há algum cenário futuro que possa vir a ser equacionado para esta missão? A pergunta é só esta. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Leão, do Partido... Não, perdão, a Sra. Deputada Ana Miguel Santos, do Partido Social Democrata. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Almirante e toda a Marinha Portuguesa e elogiar o trabalho, não é, que a Marinha tem desenvolvido, à semelhança dos outros ramos das Forças Armadas.
Aproveitar aqui só para dizer duas coisas de forma muito direta e taxativa. Para o Partido Social Democrata, o papel da Polícia Marítima, do ponto de vista do seu enquadramento legal, não nos suscita qualquer tipo de dúvidas, nem tampouco a participação, eventualmente, dos fuzileiros, do apoio dos fuzileiros ou de outros elementos do ramo armado da Marinha na participação ou no apoio a estas missões que são missões de proteção civil e, portanto, desse ponto de vista, nada a declarar. O que nos preocupa aqui, e apesar de já ter sido aflorado, é conveniente trazer para aqui uma realidade que ainda não foi citada aqui nesta audição e que se prende exatamente com uma alteração legislativa que já tem há algum tempo, que reforçou a responsabilidade dos concessionários das praias e da relação com os nadadores salvadores. E o papel dos nadadores salvadores na reabertura das zonas balneares vai ser significativo. Porque se nós tivermos em conta que temos, segundo aquilo que o Sr. Almirante avançou, 500 ou 550 elementos preparados, temos mais de 500 praias, só marítimas, fora fluviais. Portanto, o que eu queria também deixar aqui como alerta e também perceber qual tem sido a relação no planeamento, do ponto de vista do planeamento, com o papel que deve ser atribuído também aos nadadores salvadores e aos concessionários das praias, que se veem agora com uma responsabilidade de vigilância acrescida e que importa, de alguma maneira, salvaguardar, porque com o início do verão e a impossibilidade de sairmos do país, essa é uma preocupação também para nós. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para a última inscrição, tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Leão, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Almirante Mendes Calado, Chefe de Estado-Maior da Armada. Permita-me que o cumprimento naturalmente, que junte também a minha voz ao reconhecimento que já os diversos grupos parlamentares tiveram a oportunidade de deixar à Marinha Portuguesa, devido naturalmente a este período de pandemia, ao serviço que tem prestado ao país, a atender às necessidades no apoio às populações, bem como a outra grande missão, que é a missão deste momento, não é? Que é de prevenir e proteger os próprios militares da Armada da pandemia e do contágio. Uma questão muito breve, mas que já foi também aqui de certa forma esboçada, mas creio que com outra profundidade e que creio muito significativa. Portugal tem vindo a participar regularmente na última década e com especial relevância nas várias missões da agência Frontex e nas missões que lhe vão sucedendo, no fundo, nomeadamente com meios navais, meios militares da Marinha, recursos humanos, isto é, militares da Marinha, naturalmente, profissionais da Polícia Marítima, que muito nos têm orgulhado pela determinação e pelos resultados que têm conseguido, nomeadamente no salvamento de milhares de vidas. Este ano participamos nas missões Poseidon, também na missão Índalo. Ainda há pouco tempo partiu justamente um navio para esta missão e mesmo estando as Forças Nacionais destacadas sob a dependência direta do Sr. Almirante Senfa, eu perguntava pela relevância ao Sr. Almirante Sema, sendo uma questão particular, se o feedback que tem é que estas missões têm funcionado e têm atuado de forma regular, no fundo, e se são para manter agora sob o cenário da pandemia, dado a sua importância para a segurança marítima, para o controle de fronteiras e para a busca e salvamento. Até porque a União Europeia não pode de todo cair na tentação de se fechar sobre si mesma, ignorando um possível desastre humanitário. Tem havido alertas de vários cenários das Nações Unidas, da Acnur, enfim, temos que ter aqui naturalmente uma atitude firme, determinada e onde os militares têm um papel absolutamente fundamental. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, Sr. Almirante, eu também tinha aqui apenas 2 ou 3 esclarecimentos que se o Sr. Almirante me pudesse fazer, eu agradecia muito. Em primeiro lugar, se eu entendi bem, nas respostas que deu às questões colocadas aos senhores deputados, parece-me que não está em causa descontinuar a operação da Polícia Marítima na Grécia. Portanto, gostava que me esclarecesse isso, porque considero que é uma missão da maior importância, pelas razões em particular que o Sr. Deputado Diogo Leão acabou, aliás, de referenciar. Em segundo lugar, tem a ver com a atividade do Comar. Se o Sr. Almirante tem informação, às vezes pode ser tão detalhada que o Sr. Almirante não tenha aí essa informação disponível. Se foi registado no Comar algum incremento particular de atividades ilícitas ou suspeitas, não digo ilícitas, mas pelo menos suspeitas, neste período,
em que, expectavelmente, há uma redução de todas as atividades, designadamente as de fiscalização, de vigilância, de policiamento, portanto, não só especificamente as missões da Marinha, mas mesmo as missões de muitas outras entidades que reportam os incidentes ao Comar. E, em segundo lugar, se ficou alguma missão essencial por fazer. Eu penso que pareceu-me da primeira intervenção do Sr. Almirante que não, mas gostava que isso ficasse muito sublinhado. Se ficou alguma missão essencial por fazer, algum transporte, algum salvamento, alguma operação essencial das operações essenciais atribuídas à Marinha que têm ficado por fazer. O Sr. Almirante agora tem uma barrigada de 18 minutos para utilizar, se faz favor. Eu, como a resposta é rápida, começaria por responder já às suas questões, que se verificarmos, e todos verificamos seguramente, a atividade aérea reduziu-se drasticamente no mundo inteiro. Isso não teve réplica na atividade marítima. Ou seja, enquanto que os aviões pararam, os navios continuam a andar, e aquilo que verificamos no nosso espaço marítimo, que tem em média 1000 navios a circular no nosso espaço de responsabilidade nacional, a redução foi de cerca de 1/3. Acabaram os cruzeiros, acabou a atividade de lazer, mas a atividade comercial, o transporte comercial e a pesca continuam em atividade. Daí que as nossas missões de fiscalização dos nossos espaços mantiveram-se, não notámos que tivesse acrescido a criminalidade e a ilegalidade ou a irregularidade dos comportamentos no nosso espaço marítimo, e por isso também lhe digo dizer que nenhuma missão ficou por fazer, e foi com muita pena que suspendemos apenas a da Sagres, porque a nossa intenção é retomar a missão da Sagres, que é uma missão em que a Marinha se revê com grande empenho. Daí que respondidas estas duas questões, que missões nenhuma ficou por fazer e criminalidade não se nota, ou irregularidade do nosso espaço marítimo, grande acréscimo, fica bem esclarecido desde já às questões que colocou o Sr. Presidente. Agora, começando aqui pelas novas missões. As novas missões da Marinha, a nova missão foi apenas combater a pandemia, porque as outras missões mantêm-se perfeitamente em curso, a busca e salvamento marítimo. Já aqui foram referidas algumas das ações que já desenvolvemos. Ainda esta semana, com a participação da nossa Força Aérea, acabamos de fazer mais uma evacuação médica ao Largo de Leixões. Ou seja, a atividade de busca e salvamento mantém-se em perfeitamente e sem qualquer alteração. A atividade científica, já respondi há pouco também, que ainda hoje saiu para fazer uma atividade, um cruzeiro científico, o nosso navio Gago Coutinho. Temos o ZAIR a manter a sua missão de capacitação da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe. Temos o navio Tejo empenhado na proteção das fronteiras europeias no Mediterrâneo, com esta relevância de ter feito a detecção de 7 tentativas de passagem de imigração ilegal ou de refugiados para o território europeu. Aquilo que se verifica é que também nesta atividade houve alguma redução. Ou seja, a intensidade com que vinha acontecendo, as pessoas hoje estão bastante mais retraídas e com receios daquilo que lhe possa acontecer. Sr. Almirante, dá-me licença. Faz favor. O Sr. Deputado António Filipe, o Sr. Almirante já estava na intervenção final, mas eu penso que não há problema absolutamente nenhum, o Sr. Almirante não se importa. Se o Sr. Deputado António Filipe, eu creio que nenhum dos seus deputados se opõe a isso, que o Sr. Deputado António Filipe, se quiser colocar a sua questão, está à vontade. Tem a palavra, Sr. Deputado, se assim o... Na versão eletrónica. O Sr. Almirante... Seguir enquanto eu... E depois dá-me sinal para... Então, relativamente às novas missões, penso que já terei respondido à questão que foi colocada. A Marinha, a única nova missão foi esta de combate à pandemia. As outras missões mantiveram-se no seu decurso normal, sem qualquer interrupção de nenhuma delas, a não ser a da Sagres. Quanto às questões colocadas pela Sra. Deputada Lara Martinho dos Açores, dispositivo dinâmico, quando ficámos com menos navios do que tínhamos no passado, porque se lembrarmos, e já lembro aquilo que disse na anterior vinda aqui à Comissão de Defesa Nacional, a Marinha no passado tinha para a sua presença nos mares da responsabilidade e jurisdição nacional, tínhamos 10 corvetas. Hoje em dia temos 4 NPOs e 2 dessas corvetas. Ou seja, faltam-nos
meios, os tais 10 navios que precisamos para um exercício de presença e de afirmação de jurisdição no nosso espaço marítimo. Daí que acabamos por optar por um dispositivo dinâmico que permite que os navios, em vez de estarem atribuídos especificamente a uma região autónoma, possam ter alguma circulação neste plasma que é o mar português e circularem de forma a gerar incerteza em quem pretenda fazer utilização dos nossos recursos marinhos de uma forma irregular, e nós podemos gerar alguma incerteza em quem tente fazer isso no nosso espaço marítimo. Daí que aquilo que se verifica é que sempre que identificamos algum maior risco em algumas destas áreas, atribuímos recursos para poder reforçar essas mesmas áreas. Isso tem vindo a acontecer, fazendo conjugar também necessidades da própria Marinha, da atividade científica nos Açores, reforçando o patrulho oceânico que normalmente está atribuído aos Açores, ou a corveta, com um dos nossos navios oceânicos, que para além de reforçar a capacidade desse patrulho ou corveta, exerce também alguma atualização de dados oceanográficos e pesquisas científicas na região autónoma dos Açores. E vai continuar a acontecer até 2029, em que finalmente possamos ter, ou mesmo antes, logo que tenhamos um número suficiente de navios para permitir uma presença mais robusta. Julgo que o mar dos Açores é suficientemente vasto e a responsabilidade do Centro de Busca e Salvamento de Ponta Delgada é de tal maneira vasta que obriga a que tenha 2 navios disponíveis para fazer face àquela vastidão do oceano em torno das ilhas açorianas. Como é que se articula a Marinha com a Polícia Marítima e com as outras entidades na região? Eu próprio tive a experiência como comandante da Zona Marítima dos Açores entre 2010 e 2013, da facilidade com que se articulam as entidades locais e regionais para fazer face às necessidades da região. O contacto com as forças de segurança, o contacto entre a Polícia Marítima e a Marinha, que é sempre muito mais fácil, e o contacto com as próprias autarquias e as próprias agências regionais tem sido muito facilitador de todo o trabalho da Marinha, e também aqui uma palavra de agradecimento à região autónoma dos Açores pela forma como facilita o desempenho da nossa missão. Daí que a articulação é fácil, e isso julgo que é sentido por parte de todos os cidadãos portugueses que vivem naquelas ilhas. Quanto ao Sr. Deputado António Reis, que colocou... Sr. Almirante, aproveitávamos agora a transição. Posso, então... E eu dava a palavra ao Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado, muito obrigado. Pedia-lhe que se cingisse aos 2 minutos, por favor, se possível. 2 minutos? Pode ter uma folga. Muito obrigado. Agradeço muito reconhecidamente. Excepcional. De facto, eu estive numa reunião com a Sra. Ministra da Justiça, que está a decorrer em simultâneo, mas não queria deixar de colocar alguma questão. Se a questão já foi colocada, se o Sr. Presidente dir-me-á, tem que ver com a prevista participação, foi anunciada a participação da Armada na vigilância, no patrulhamento das praias, tendo em vista assegurar enfim, que não haja um excesso, uma aglomeração de pessoas nas praias nesta situação. E a questão que eu colocava é a que título é que o irá fazer, o que é que está, tendo em conta que isso não é uma missão, enfim, própria da Marinha, a que título é que o irá fazer e se o vai fazer, como é que isso está efetivamente a ser articulado, em termos de colaboração com as forças de segurança, a quem, obviamente, isso deveria competir. Queria colocar ainda, muito rapidamente, algumas questões que já não têm a ver com o Covid, mas têm a ver com problemas da Marinha, sendo esta a primeira reunião que eu tenho a possibilidade de participar com o Sr. Almirante, que tinha a ver com andamento de questões relacionadas com equipamentos da Marinha, designadamente o que é que está previsto relativamente à manutenção do arpão, tendo em conta a situação em que estamos nós e os alemães, relativamente, porque é expectável que a empresa alemã, que também tem responsabilidade nesta matéria, se atrase, e portanto gostava de saber qual é o ponto relativamente à manutenção do arpão. Como é que estamos relativamente à construção dos navios patrulha, da encomenda dos patrulha, qual é o andamento que está a ter, e também qual é o ponto de situação relativamente ao grau de concretização da Lei de Programação Militar no que diz respeito à Marinha. Uma última questão que também tem a ver com a situação em que estamos é como é que, quando é que a Marinha volta a ter a plenitude do seu pessoal nas unidades, tendo em conta a situação de constrangimentos em que agora ainda estamos a viver, qual é o ponto de situação relativamente
aos equipamentos de proteção individual e já agora relativamente a uma questão que se tem falado mais nos últimos tempos, que tem que ver com o recurso ao pessoal na reserva, se há alguma coisa que esteja previsto a nível da Marinha, dada a manifesta falta de pessoal, que é reconhecida. Muito obrigado, agradeço muito. Haveria aqui outras questões, mas não queria abusar. Muito obrigado, Sempre haverá mais oportunidades e agradeço muito, obrigado, a tolerância que me foi dada. Senhor Deputado, algumas das questões já tinham sido colocadas, mas há aqui uma ou duas que realmente não tinham sido e o Sr. Almirante, faz favor, vão-lhe ser aqui acrescentados 3 minutos ao tempo, caso venha a necessitar deles. Muito obrigado, Sr. Almirante. Faz favor, tempo lá. Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Obrigado pelas suas questões. Relativamente à segurança balnear, reafirmo aquilo que já disse aqui em resposta à questão colocada anteriormente. A Marinha tem uma experiência acumulada ao longo de muitos anos de reforço habitual nesta época balnear da ação da Autoridade Marítima. E é preciso não confundir a Autoridade Marítima com a Polícia Marítima, ou seja, a Autoridade Marítima é o capitão do Porto. O capitão de Porto tem responsabilidades em 3 pilares na área balnear: a autoridade policial, a segurança das pessoas e o salvamento. E a participação dos profissionais da Marinha, dos militares da Marinha, no reforço dos capitães de portos é sempre no sentido não policial, mas sim de salvaguarda da vida das pessoas que utilizam o espaço balnear, com reforço das nossas equipas ao Instituto de Socorros a Náufragos. E também, neste caso, vamos reforçar a vigilância e a capacidade de observar do capitão de Porto para ele poder tomar as suas decisões no seu espaço de jurisdição. Aquilo que eu disse aqui anteriormente é que a Marinha tem um esforço habitual nestes períodos de verão de atribuição de 80 militares em reforço da Autoridade Marítima. Este ano vamos tentar subir isso para praticamente o dobro. O plano inicial estabelece que estarão envolvidos 150 militares em permanência em reforço da Autoridade Marítima Nacional, tentando corresponder àquilo que seguramente vai ser uma época balnear de características muito particulares. Também já disse que a expectativa que temos, e até pela experiência acumulada, é que o relacionamento das pessoas com a Marinha e com os profissionais da Marinha é sempre uma relação de grande cordialidade e sempre de grande aceitação e sempre de grande capacidade e inteligência de interpretação de que o que fazemos é sempre em benefício das pessoas e na sua proteção. E não propriamente as pessoas nunca olham para a Marinha com aquela perspectiva do polícia vem aí para me fazer mal. Ou seja, isto é incutido em todos os profissionais da Marinha que são envolvidos neste tipo de atividade. Proximidade às pessoas, fazer com que elas percebam que estamos ali a fazer uma ação de proteção de cada um deles e das suas famílias e das suas crianças, no sentido de que cada um adquira comportamentos de segurança próprios. Daí que esta época balnear vai passar por 3 vertentes, que é a ação da Autoridade Marítima, a ação das autarquias locais e a ação das pessoas, por forma a que haja uma pedagogia que leve a cada pessoa a assumir comportamentos de segurança pessoal, sem a qual seguramente a segurança balnear não será conseguida. Daí que vamos ter esperança, vamos estar em contacto permanente com as autarquias locais, no sentido de identificarmos, como eu disse aqui já, os problemas quando eles são pequenos e poder resolvê-los enquanto são pequenos, sem os deixar crescer para dimensões que depois nos desgastem a todos. Quanto à manutenção do submarino Arpão, esta situação veio colocar aqui algum atraso no andamento dos trabalhos. Ainda não é um atraso crítico, mas estamos a sentir da parte do apoio alemão alguma dificuldade, porque houve retorno de alguns alemães à Alemanha e o próprio fluxo de material não está a cumprir os calendários inicialmente planeados. Mas não temos ainda nenhum impacto crítico em termos da atividade operacional que está prevista para o navio e vamos ter esperança que no curto prazo se possam retomar os trabalhos. O Arsenal do Alfeite manteve-se a funcionar, ou seja, foi daqueles órgãos do país que se manteve a trabalhar mesmo durante a pandemia. Outros estaleiros com quem estamos a fazer trabalhos de manutenção de navios nossos, como por exemplo a modernização das nossas fragatas na Holanda, manteve-se também o estaleiro holandês em perfeito funcionamento. Claro que com normas de proteção individual reforçadas, com comportamentos de isolamento na medida do essencial exposto a situações de maior risco, mas os estaleiros continuaram a funcionar e sem atrasos particulares no andamento destes trabalhos. Quanto à construção dos NPOs, a Marinha tem instalado toda a estrutura de acompanhamento deste processo, através das equipas de fiscalização instaladas, as equipas de revisão de requisitos operacionais já fizeram o seu trabalho. Neste momento aguarda-se que haja decisão ao nível da tutela, que vai conduzir o processo negocial deste processo.
o processo negocial deste programa para se poder dar início à sua construção tão cedo quanto possível, no sentido de cumprirmos aquilo que estaria previsto na Lei de Programação Militar, que é a chegada de navios a partir de 2022 e depois 2024 o segundo navio, 26 até 29 os restantes, no sentido de conseguirmos em 29 ter os 10 navios que estabelece o Plano de Forças Nacional. São navios essenciais para nós, fundamentais para a ação da Marinha, fundamentais para a nossa presença no nosso espaço geográfico. É a prioridade do Chefe de Estado-Maior da Armada este programa, reafirmo sempre que tenho a oportunidade de o fazer. A nossa primeira prioridade é a construção de navios de patrulha oceânicos. São navios fantásticos de qualidade, construídos em Portugal, feitos por nós, para proteger o que é nosso, para ser operados pela nossa Marinha, ou seja, temos que fazer destes navios um navio de afirmação da nossa competência. Julgo que já está perfeitamente demonstrada a competência da nossa construção naval em fazer navios de grande qualidade e os NPOs são este exemplo. Daí que estamos a aguardar serenamente que haja uma decisão para se dar início ao programa de construção destes navios tão cedo quanto possível. Quanto à execução da Lei de Programação Militar, a Marinha tem executado nos últimos anos cerca de 98% das verbas atribuídas anualmente para a execução dos seus programas. Este ano é um ano em que temos também taxas de execução muito elevadas. Neste momento, a taxa de compromisso da Lei de Programação Militar 2020 já vai em 87%. Tem dois vetores fundamentais de investimento, que é a modernização das fragatas Bartolomeu Dias e a modernização dos nossos helicópteros. São processos que já vêm a decorrer de anos anteriores, daí que seguramente que este ano vamos conseguir também taxas de execução muito elevadas. Em termos dos efetivos, os efetivos são uma área crítica na Marinha. Nós, nos últimos 10 anos, perdemos 20% das pessoas. Se formos aos últimos 20 anos, perdemos quase 40% das pessoas. Alguns desses foram os do Arsenal do Alfeite, que saíram do Arsenal do Alfeite para fora da Marinha, mas nos últimos 10 anos perdemos muita gente. Em termos de necessidades militares, e até respondendo aqui já algumas questões que depois foram colocadas, a Marinha tem cerca de 850 militares. Em termos de números redondos, porque isto depois os números têm que ser mais esmiuçados, mas número redondo, faltam-nos 850 militares, 150 civis e 50 militarizados. Ou seja, 1.050 pessoas é neste momento o déficit imediato que a Marinha precisaria de ver compensado tão cedo quanto possível, para além daquele reforço necessário também na Polícia Marítima, em que a Autoridade Marítima pretende fazer crescer os números dos tais 650 atuais para os 720. Como é que isto é ultrapassado? É ultrapassado com o esforço das pessoas. A Marinha não deixou de fazer as suas missões e, apesar de menos recursos humanos, e nestas alturas em que se vai buscar toda a energia de uma instituição para fazer face a uma situação particular, esta necessidade de recursos humanos é ainda mais sentida. E fomos ter necessidade de recorrer a alguns dos nossos elementos da reserva, particularmente para vir reforçar a nossa capacidade de resposta médica. E numa primeira fase, para cumprir aquilo que está previsto no Decreto-Lei de Efetivos, apenas pudemos chamar um médico e 10 enfermeiros. Pedimos autorização para ultrapassar esse número de efetivos que o Decreto-Lei estabelecia e numa segunda fase vieram mais 2 médicos, mais 9 enfermeiros, mais 2 técnicos de saúde, no sentido de ter mais 24 operacionais da área médica para reforçar a capacidade de resposta médica militar, designadamente através do reforço do Hospital das Forças Armadas. A Marinha tem em média 1.500 pessoas na reserva. As autorizações que são feitas anualmente no Decreto-Lei de Efetivos estabelecem também limites à utilização destas pessoas na efetividade do serviço. Daí que aquilo que precisamos mais é sobretudo de reforçar a nossa componente de contratação e a nossa componente de quadros permanentes. Porque em relação aos contratos temos vindo a conseguir cobrir praticamente todas as autorizações do Decreto-Lei de Efetivos, mas já no aspecto do preenchimento das vagas nos quadros permanentes, a Marinha tem vindo a verificar dificuldade em completar as suas vagas e, como exemplo, a primeira integração deste ano, no primeiro curso para os quadros permanentes, a Marinha tinha 164 vagas e apenas foram preenchidas 64 dessas vagas. O que revela que esta questão da falta de efetivos é também uma falta de atratividade da carreira militar para a juventude e que é preciso acautelar. Daí que a Marinha desenvolveu um programa específico focado para o recrutamento e retenção. Para o recrutamento temos tido algum sucesso, a retenção é esta, ou seja, não estamos a conseguir cativar as pessoas para ficar na Marinha, para fazer parte dos quadros permanentes da Marinha. Isso passa por um processo
que já está colocado pelas Forças Armadas, pelo Conselho de Chefes de Estado-Maior à tutela, no sentido de se identificarem áreas de investimento, no sentido de gerar maior atratividade à profissão militar, e eu ouvi a audiência que aqui foi feita também ao Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, e tem que haver alguma competitividade da profissão militar com outras profissões, no sentido de gerar maior atratividade aos jovens para esta carreira. EPIs. Foi o problema inicial, ou seja, quando a pandemia chegou, todos identificámos que não estávamos suficientemente robustos em termos de proteção individual das pessoas, e aquilo que fizemos a primeira prioridade foi exatamente conseguir níveis de proteção individual que garantissem reduzir ao mínimo o risco de exposição dos nossos profissionais à pandemia, porque seguramente se os perdêssemos, que já são poucos, seguramente a nossa missão ficaria em risco. Daí que a Marinha, por sorte, tínhamos um contrato de aquisição deste tipo de material que chegou logo no princípio da pandemia, e neste momento, e logo de início, nunca tivemos grandes zonas de preocupação, mas neste momento a Marinha, e julgo que as Forças Armadas também, pelo que disse aqui o Almirante Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, estamos suficientemente robustos para fazer face a uma distribuição mais generalizada de proteção individual aos nossos profissionais. Não sei se ficou alguma coisa por responder. Muito obrigado. Posso continuar a lista de respostas às perguntas finais. Sr. Deputado Eduardo Reis, outras ameaças, não desguarnecer. Já ficou seguramente subjacente que nós não desguarnecemos. Acabamos por manter todas as nossas missões e as ameaças que se têm vindo a desenvolver têm sido enfrentadas com a mesma eficácia que vínhamos tendo anteriormente. Relativamente à redução da atividade, também já disse aqui, aquilo que se verifica no nosso espaço é que há uma redução da atividade no nosso espaço marítimo, que nos facilita também o nosso trabalho de identificação de áreas de esforço mais prioritário para a cobertura destas atividades. Não sei se se recorda, no princípio desta crise pandémica, houve ainda uma ação de combate ao narcotráfico, a participação da Marinha e da Força Aérea Portuguesa no combate ao narcotráfico na nossa costa, com grande eficácia, de que este acompanhamento da atividade ilegal, dessa atividade com a Polícia Judiciária e com a nossa Força Aérea, é sempre de grande prontidão, e estamos prontos para responder, mesmo com os nossos recursos humanos dedicados à resposta a esta pandemia. Relativamente ao SEDA, não tenho muito a acrescentar. Julgo que é uma questão que está a ser ainda dirimida ao nível político, no sentido de criar este centro nos Açores. A Marinha tem disponibilizado a sua competência para ir aconselhando a edificação deste centro e estará sempre disponível para apoiar o Ministério da Defesa e a ação política na edificação deste centro, que seguramente tem como grande objetivo ser um gerador de confiança e de segurança no espaço atlântico. E Portugal seguramente é o sítio indicado, e os Açores em particular será uma sede indicada para um ponto de reunião de boas vontades, no sentido de que todos os vizinhos do Atlântico se aproximem com boas práticas para garantir e maximizar a segurança deste espaço oceânico. O Sr. Deputado João Vasconcelos pôs uma questão relativa aos efetivos. Já terei respondido seguramente com a resposta que dei ao Sr. Deputado António Filipe. Devo só dizer que, depois da crise, estamos já preocupados com o pós-crise, porque esta situação de pandemia veio gerar nas pessoas, e em particular eu preocupo-me sobretudo com as pessoas da Marinha, situações de grande dificuldade. Nós estamos a identificar quantas famílias têm crianças com menos de 12 anos. Quantas dessas famílias vão requerer cuidados particulares de acompanhamento da família, no sentido de harmonizarmos, como eu sempre digo, a atividade profissional com a atividade familiar, porque nós não conseguiremos ter militares disponíveis para a missão se não tiverem a sua retaguarda garantida. E vamos ter que ter extremo cuidado com a ponderação de questões particulares de redução de rendimentos nas famílias, de questões específicas dos filhos que precisam de acompanhamento se a pandemia se prolongar. Estamos a ter particular cuidado neste aspecto.
Os militares que estão no exterior, neste momento, hoje estão no exterior do país 343 militares. Nós estamos a acompanhar de perto as suas famílias, no sentido de podermos ser a retaguarda que eles não conseguem garantir, que a Marinha continuará a garantir esta retaguarda de apoio à família, de apoio às famílias desses militares que se encontram no exterior e de apoio até aos próprios militares, garantindo-lhes que as famílias estão acompanhadas, e isto sentiu-se logo no princípio da pandemia, a grande preocupação de quem está fora, com os cuidados e com os riscos que estavam a correr as suas famílias sem a sua proteção próxima. Daí que eu sou uma pessoa particularmente sensível a esta questão do alinhamento da vida profissional com a vida familiar e vai continuar a ser uma grande preocupação na retoma da atividade da Marinha para ter cuidado com situações particulares que possam vir a ser geradas com este regresso. Sou deputado Joaquim Barreto, preocupado com as praias da zona do Norte, julgo que terei respondido a essa pergunta, com o esforço que a Marinha vai fazer e a Autoridade Marítima, no sentido de responder em todas as praias do país, não só nas do Norte, com aquilo que for necessário para garantirmos a segurança das pessoas e a tranquilidade do decurso da nossa época balnear na máxima extensão possível. Sou deputado Paulo Neves, NPOs na Madeira. Obrigado pelo que disse relativamente aos profissionais da Marinha que desenvolvem a sua atividade na região autónoma. A relação do nosso pessoal com a região autónoma é excelente. O mar à volta da Madeira é um mar também que requer proteção. Daremos a máxima proteção possível dentro desta lógica do dispositivo dinâmico, também reforçar na medida das necessidades que vierem a surgir. Seguramente terá acompanhado que sempre que há, por exemplo, uma evolução negativa do ambiente meteorológico, com ameaças que possam ocorrer de maior risco meteorológico na região, sente imediatamente que a Marinha reforça com um meio de proximidade para reforçar a capacidade de resposta às necessidades da região. Reforçámos também a região com 2 profissionais da Marinha e 2 drones, no sentido de poder reforçar a capacidade do Comando Operacional da Madeira na monitorização de eventuais ações que tenha que desenvolver no âmbito desta pandemia. Não sei se respondi a todas as questões que colocou. Relativamente à senhora deputada Maria de Lourdes Rosinha, relativamente às Sagres. Tivemos a sorte de ter a Sagres a circular entre Buenos Aires e a cidade do Cabo durante a pandemia, o que nos deu tempo de ir monitorizando a evolução da pandemia e até acabou por coincidir a nossa decisão com a decisão da interrupção dos Jogos Olímpicos em Tóquio. Sentiu-se uma grande pressão das famílias, sentiu-se uma grande inquietação das famílias com os riscos a que estávamos a sujeitar a continuação da viagem. Estivemos próximo das famílias no sentido de as informar que tínhamos acompanhamento médico dentro do navio, cuidámos bastante desse aspecto, cuidámos bastante do aprontamento médico da guarnição, mas começámos a verificar que os países estavam a começar a fechar os seus portos, os Jogos Olímpicos já não iam acontecer, ou seja, aquilo que era a ação diplomática de levar Portugal ao mundo através do contacto com a diáspora, de levar a nossa economia e os nossos produtos nacionais pelo mundo, não era mais possível cumprir esses objetivos da missão e foi decidido interromper esta missão, mas só suspendê-la, porque parte das comemorações do 5º centenário da viagem de circunnavegação ainda estão no calendário. E a Marinha está neste momento com uma equipa, um grupo de trabalho, a reequacionar o retorno à viagem, que terá que ser feito seguramente na segunda quinzena de agosto, por forma a estarmos no dia 18 de outubro, em Punta Arenas, no início do Estreito de Magalhães, para celebrar o 5º centenário da descoberta do Estreito por Fernão de Magalhães. E está em cima da mesa a possibilidade da própria Sagres, no próximo ano, poder voltar a ser a Casa de Portugal em Tóquio durante os Jogos Olímpicos. Basta que haja vontade política, a Marinha está sempre disponível para levar a cabo e terminar aquilo que começou e que eu designei sempre com grande carinho, o abraço ao mundo da nossa Sagres, que seguramente seria um momento de exaltação de um feito fantástico, que foi a primeira viagem global e, sobretudo, uma oportunidade também de levarmos a Sagres à nossa diáspora, que é sempre recebida com grande carinho. Mas, enfim, vão chegar nos próximos dias, entre 13 e 8 de maio, recebê-los com grande carinho, sempre com esta expectativa de os poder lançar ao mar outra vez, quando as circunstâncias da pandemia o permitirem, em total segurança das nossas guarnições. Os nossos navios não tiveram nenhum caso, a Sagres não teve nenhum caso, o Tejo está no Mediterrâneo, não teve nenhum caso,
O ZAR está em São Tomé, não teve nenhum caso, embora estejamos preocupados com São Tomé pela capacidade de resposta do país a eventuais casos mais críticos, mas mesmo aí estão equacionados planos de contingência a fazer retração dessas pessoas, no caso de vir a ser necessário, mas felizmente existe um bairro português onde as pessoas estão alojadas, é permitido algum isolamento, houve alguma retração na campanha de capacitação de São Tomé, porque os próprios são tomenses acabaram por ter isolamento, e neste momento é com agrado que eu digo que a Marinha foi muito pouco afetada nos seus recursos humanos pela pandemia, e seguramente que isso se deveu à grande disciplina pessoal de todos os militares e à qualidade do aconselhamento médico da medicina naval, que foi produzindo doutrina e induzindo comportamentos de proteção das pessoas que levou a que tenhamos este sucesso. Não sei se ainda posso fazer uma mensagem final, tendo respondido... Ainda não respondeu ali à senhora deputada Ana Miguel Santos. Ana Miguel Santos. Lembra em concreto a questão. Ana Miguel Santos. Os nadadores salvadores. E ao senhor deputado Diogo... Ainda me falta uma página, Senhora deputada, estamos todos preocupados com os concessionários e com as condições que vão ter para continuar a manter os níveis, os padrões de segurança das praias. Aquilo que se fez na nossa esfera de influência foi, por exemplo, prolongar as licenças que iam caducar até outubro, foram prolongadas a sua validade até outubro, por forma a manter o número de nadadores salvadores suficiente para fazer face às necessidades. Daí que não vai haver falta de nadadores salvadores para a proteção dos nossos espaços balneares. As praias, cada praia vai ter um plano integrado de praia. Os planos integrados de praia vão agregar à volta da praia todos os agentes da praia, os concessionários, os nadadores salvadores, as autarquias locais, a autoridade marítima da região, e cada um vai ter que fazer esta discussão que está já a decorrer, preparando a época balneária. Eu vivo em Mafra, vejo ali a zona da Ericeira e vejo o desenvolvimento desta atividade já nos planos integrados daquela região, no sentido de se acautelarem procedimentos e começar depois a fazer a tal ação pedagógica, no sentido de que consigamos fazer desta época balnear uma época tranquila. Relativamente àquilo que disse o Sr. Deputado Diogo Leão, quanto às missões em curso, estão em curso a missão Poseidon, na Grécia, com 14 agentes da Polícia Marítima, polícias são 10, e 14 são técnicos que acompanham a equipa da Polícia na Grécia. Está prevista a atribuição de mais 9 elementos do GAT para a Itália numa missão da Operação Themis entre junho e setembro. Está a ser equacionada a possibilidade ou não disto acontecer, porque a Itália é um país bastante fustigado por esta crise e temos que acautelar questões de segurança no envio de gente para aquela região. Quanto às FNDs, a Marinha neste momento continua a cumprir todas as FNDs. Temos gente na República Centro-Africana, no Afeganistão, mantém as suas missões. Temos num headquarter em Itália também 3 oficiais que estão em acompanhamento direto. Nós estamos a monitorizar todos estes elementos que estão fora do país. Diariamente temos uma base de dados por forma a que tenhamos um acompanhamento próximo de todas as circunstâncias em que eles estão, e neste momento não temos nenhum caso que mereça particular cuidado, nem ninguém infectado com esta situação. As FNDs, a percepção que tenho é que apenas o Iraque teve alguma retração, como aqui foi dito pelo Almirante Silva Ribeiro. O resto, as outras missões, serão seguramente missões para continuar e seguramente, e como disse muito bem, não nos podemos deixar de as cumprir para não prejudicar ainda mais aquilo que são as tragédias que na nossa vizinhança se vão desenvolvendo. Eu costumo, na minha reflexão pessoal com a Marinha, digo que a pandemia não alterou a geografia física, ou seja, mas alterou a geografia humana, ou seja, há aqui cuidados que temos que reequacionar com a geografia humana. O que é que isto vai provocar no nosso espaço de intervenção, por forma a podermos equacionar respostas eficazes a esta pandemia. Não sei se respondi completamente às suas questões, Sr. Deputado. Sr. Almirante, eu diria que sim. O Sr. Almirante tinha manifestado o gosto em fazer uma mensagem final. Se quiser
faz favor. Agradecia para manifestar para já o meu profundo agrado com esta vinda aqui à Assembleia da República, poder partilhar com os seus deputados aquilo que são os principais desafios e os principais desejos da Marinha para que esta pandemia nos afete na mínima extensão possível e, sobretudo, para dizer a Vossas Excelências e aos portugueses que nos ouvem pela televisão e aqueles que amanhã seguramente irão escrever sobre o que aqui foi dito, dizer aos portugueses que a Marinha continuará a focar a sua intervenção no combate a esta pandemia no prestígio das Forças Armadas, tentar com a nossa ação prestigiar a Instituição de Defesa Nacional e as Forças Armadas e dizer aos portugueses que podem continuar a confiar na sua Marinha, que estará sempre na linha da frente na proteção dos nossos interesses e na proteção dos nossos cidadãos. E com isto eu terminava a minha mensagem final, agradecendo mais uma vez as perguntas que foram colocadas e o convite para estar aqui hoje. Muito obrigado, Sr. Almirante. Em nome dos deputados da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República, agradeço a sua disponibilidade. Eu caracterizaria esta audição com 3 palavras. Foi exaustiva, esclarecedora e tranquilizadora. E isso penso que resume bem a forma como foi possível fazer esta audição, mesmo nestes tempos complexos em que vivemos, e saudar os nossos colegas deputados, alguns por impossibilidade física absoluta, porque do arquipélago não conseguem sair, outros por recomendação de saúde pública estão a cumprir regras de confinamento nas suas casas, mas continuam a desenvolver o seu trabalho parlamentar. Para eles, uma saudação. Na próxima semana teremos a audição do Chefe de Estado-Maior do Exército às 10h30 da manhã de terça-feira, nesta mesma sala e com as mesmas condições de participação dos seus deputados que não possam comparecer. Aos seus deputados que compareceram, também uma palavra. Muito obrigado pela vossa presença e até para a semana.